If you're going to San Francisco. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão e pro filme de Doctor Who ter mais explicação óbvia, só faltava o doutor estar vestido de jaleco. Verdade. Eu sou o Júlio e o meu Beatle favorito é o Paul McCartney e o meu doutor favorito é o Paul McGann. Olha aí. Aê! Eu sou a Thais Alves e a gente nunca mais viu uma Tardes maravilhosa daquelas com selo de Racilão, bicho! É verdade aí. Jory, por favor, traga isso de volta. Caraca, que Tardes maravilhosa, Tardes na verdade. Castelo, né, cara? Né? Tardes Hogwarts. Hogwarts, Steampunk. né? Sim, Né? total, sim. Total. A Tardes que é literalmente uma por dentro, porque como a gente falou, né? Não é verdade? Isso foi muito dito por nós ao longo da nossa assistida pela milésima vez que a gente assistiu esse filme. Sim. Que tudo é muito literal pro público americano, né? Tudo muito óbvio. E Mastigadinho. e nada mais literal do que fazer a tarde maior por dentro, fazendo ela ser gigantemente maior por dentro, né, cara? Ela é muito. Tudo é muito exagerado nesse filme. E é isso que faz o filme de 96 de Doctor Who, aí estrelou no Paul McGann, ser tão único, ser tão especial e, como eu sempre falo, super underrated, cara. O filme merece mais amor. Merece amor, E é sim, sobre- com certeza. E é sobre esse amor que a gente fala que ele merece, a gente vai falar hoje, que a gente vai gravar um podcast só sobre isso, falando aí sobre Paul McGann, falando sobre as coisas engraçadas que tem no filme, que é um filme que, óbvio, né, carrega aí sua cota de coisas que Todo aquele estigma. ficaram super datadas, mas é bonitinho. 21 anos atrás, aquele CGI 10/10, né? É, verdade. Os gráficos do PlayStation 1. Pois é, os polígonos estavam começando a nascer ali, né? A gente vai dar só aquela pausa, respirar um pouco, beber uma água e a gente já volta aí pra falar dessa obra-prima que é o filme do McGann, cara. Bora. Então vamos aí, começando o review. Esse que era um review tão esperado por nós, né, cara? O público tá pedindo faz muito tempo Pois já. é, tem muito tempo que eu quero fazer esse review, porque, como eu falei na abertura, né, cara, é um filme que ele merece mais amor, cara. Ele merece ser visto com um pouco menos de peso. Assim, as pessoas elas vão esperando muito do filme de 96, mas não é pra ser... Ele é low profile, TV movie, né, cara? É um filme pra TV, totalmente com orçamento bem baixinho. Acho que o pessoal... Gravado em menos de um mês, né, cara? O pessoal acha que vai ser tipo um The Day of the Doctor, que foi uma coisa grandiosa. Amigo, era uma época que a série estava respirando por aparelhos, quase que literalmente, não é verdade? Na verdade, os aparelhos já estavam quase desligando, né? Porque tava desde 89. Na verdade, já tava desligado. Tava na bateria 9 volts, né? Isso. Tava difícil. Tava nessas mesmo. Então não tem como esperar muito mais do que isso. E a gente tem que dar graças a Deus que isso aconteceu. Sim. O filme ele tem sua cota de coisas zoadas, sim, a gente não tem Claro, como negar isso. claro. Mas ele também tem sua cota de importância. Ele deu muitas coisas que até hoje são usadas pra Doctor Who, né, cara? Sim. Assim, vários elementos que nasceram ali, elementos que foram sendo aprimorados ali a partir do filme, né, cara? Incluindo... Eu acho também que ele tem méritos. Sim, tem méritos. Essa persona mais jovem do doutor, né, cara? Nasceu ali, até então não tinha. Pra quem não gosta do filme, eu proponho um exercício. Opa, vamos lá. Pega uma foto de você quando você tinha 5 anos. Ai, minha Nossa Senhora. Se olha no Get espelho. free. Olha aí. Olha pra foto de quando você tinha 5 anos. Você era uma criança, você não sabia nada, mas você era uma fofurinha. Uma fofurinha. Olha como você tá agora, com essa cutis, essa pele, uma maravilha. Evoluiu, né? O filme do Doctor Who é você, espinhento, com o cabelo ceboso, meio estragado. Ranhentinho. Ótimo, Que você não sabe isso exatamente. mesmo. É aquela fase meio. What the hell? Que você tá tem que acontecendo? passar. Exato. O que tá acontecendo? É aquele livrinho que eu não sei se vocês tinham em casa, mas minha mãe tinha pra ensinar sobre a puberdade. Olha aí. O que Conhecendo está, seu corpo. o que está acontecendo com o meu corpo? Então, o filme é mais ou menos isso. É um isso filme de mesmo. transição. Não, com certeza. Ele tá com a voz falhando, meio assim, né? Aracida, top term. Mas faz parte. Precisava faz ter parte. isso. Ele precisava ter umas É espinhas no aquela rosto. parte que você tá crescendo, você ainda é criança, mas não é adulto direito, né? Você tá crescendo que tem os braços compridos demais pro tronco. Eu é também tudo acho. zoado. Se a série clássica é a infância de Doctor Who e a série moderna é a idade adulta, o filme do Paul McGann é a adolescência de Doctor Who. Sim, com certeza, cara. E foi até que a gente tava comentando, a gente, como todo podcast que a gente grava, a gente assiste aqui e depois grava, né? E esse Isso. tudo presencialmente, a gente parou pra comer aquela pizza, que a gente sempre que já é tradição, e quando a gente tava indo buscar, eu e o Júlio tava comentando isso, que faz todo sentido o filme ser meio assim, meio... Ele é de transição porque ele é a ponte da série clássica à série moderna. Por isso que tem Sim. tanto elemento que hoje em dia tá, tipo, não é tão
antigo pra gente considerar, putz, é um clássico, assim, não é uma coisa, olha que requintado. Ainda não está datado mas o não é suficiente. novo o suficiente pra ser moderno, Não, né? Ele tá nesse meio awkward mesmo. No limbo, né? E é interessante que, inclusive, enquanto transição, ele tem essa parte de uso de efeitos especiais não práticos, né? De CGI, mas não com Tava uma nessa qualidade. transição de, eu vou usar o CGI, mas onde dá pra usar prático eu uso. Exato, tem que lembrar que o filme é de 96. O primeiro filme que teve algum impacto assim com um CGI decente, de qualidade, foi Jurassic Park, né? Que se não me engano é de 2 anos antes, né? De 94. Anos 90. Tá nessa era. Por aí, A tecnologia tá nessa fase mesmo. Só que esse filme não teve o orçamento de Não Jurassic Park. teve, Porque, né? inclusive, é importante a gente ressaltar que é um filme de Doctor Who, mas ele é um filme pra televisão. Isso. Então ele tem um orçamento maior do que um episódio normal, mas menor do que um filme pro cinema. É o awkward. Depois até a gente vai entrar nessa explicação, né? Aliás, acho que posso até falar, né, qual é a explicação. A gente sabe que Doctor Who foi, entre aspas, cancelados em 89, só que não. Né? Porque a BBC nunca bateu o martelo pra falar Doctor Who está cancelado. Isso nunca foi não dito. existiu, é verdade. Em tese, Doctor Who nunca foi cancelada. Só que o fato é que ela parou de ser produzida e ficou anos no limbo, respirando por ela aparelhos. Não morreu, ela só cochilou, né? Ela cochilou. E aí, desde que isso aconteceu, várias pessoas ficaram com ideias de levar ela para os Estados Unidos. Sim. Entre tudo elas... precisa dos Estados Unidos pra estourar de verdade, né? Essa é a Entre verdade. elas, o produtor desse filme. E aí, ele tentou vender pra CBS, tentou vender pra a ABC, NBC e ABC. Elas de cara já falaram assim, não quero, não vai Qual dessas rolar. passava o Dr. NBC? Eu não sei qual que era. PBS. A PBS, isso. Aí, a CBS falou que até faria, mas depois deu pra trás. Sobrou quem? Sobrou a Fox, que no começo era nova. Era um canal de TV bem novo, então eles meio que estavam apostando. Sim. E lembrando aí que a Fox, ela tava meio apostando nesse lance de sci-fi tentando pegar carona no sucesso de Arquivo X, né? Que na época, os anos 90 foram um boom de Arquivo X, né? Que ele nasceu lá e foi lá que ele se solidou. Buffy também, né? Anos 90, essa coisa sobrenatural. Só pra colocar tava em contexto, tava na 3ª ou 4ª temporada de Arquivo X, em que ela já tinha se consolidado como uma série que era bem groundbreaking, né? Que ela não tinha aquele formato de sci-fi de dar respostas, né? Então ele deixava um gancho e tava estourando como uma forma mais moderna de contar histórias. Isso! Né? Que era um seriado que as coisas ao final do episódio não voltavam ao status quo, não voltava a estaca zero. Não era limpinho, Exato. bonitinho, né? Tipo, não, tem consequência. Então faz sentido eles tentarem apostar, né, em uma série como Doctor Who, que tem aquela coisa britânica de não ser tão higienizada, tem algumas questões sociais, né? Então parecia encaixar com o portfólio deles naquele momento. E curiosamente, o filme ele meio que vai numa mão quase oposta do Arquivo X, né? Porque se o Arquivo X ele não explica coisa, ele faz você raciocinar. O filme de Doctor Who ele é muito literal, né, cara? É assim, se ele é um senhor do tempo, tem 30 mil relógios na sala dele. Se ele é britânico, ele tem que vestir roupas de um lorde. Exatamente, né? O cara mal tem que estar de jaqueta preta e óculos escuros. Tipo, é tudo muito ali na tua cara pra não dar. Olha, esse cara tem cara de vilão, hein? Não ter problema de interpretação. Ó. Gente, é o senhor do tempo, ó. Lembra, ó? Vou falar de tempo, vai tocar um relógio. Aí toca 30 relógios ao mesmo tempo. Sabe? Mas Só até pra aí a gente mostrar. tem que pensar que se de uma forma a Fox com o Arquivo X podia oferecer um produto novo e construir do zero, aí ele tava pegando um produto que já tinha um histórico bastante grande, era o 8º ator a interpretar o personagem, Sim. e ele tinha que introduzir como se fosse uma história nova, mas com referências suficientes para que eles soubessem o que tinha acontecido antes. Sim. Então essa obviedade é parte porque tinha essa influência americana, mas também porque tinha muita história que tinha que ser contada quase que por completo, da questão de regeneração, quem era o mestre, que ele era um senhor do tempo, que ele viaja, que ele tem atalhos, etc, etc. A gente já tava falando, né? Parece até o começo da 10ª temporada, eu ia comentar né? isso, Porque ela é muito introdutória, tipo, ele tem 2 corações. Ele regenera. Sim, o filme ele é os bem... conceitos-chave. Exato, ele faz exatamente isso até porque, como o público americano, ele não estava acostumado com Doctor Who, né? Isso. A PBS tinha passado a época do 4º Doutor lá atrás, 20 anos antes, mais até, se duvidar. É super antigo. É super antigo, e isso teve um boom ali naquela época e acabou. Depois não teve mais, entendeu? Tanto que se você é uma pessoa que você não conhece nada de Doctor Who e você pega esse filme,
você consegue entender de boa. Até, por exemplo, eles não são nem creditados como o 7º e 8º doutor, né? Não são. Doutor e o doutor velho. Isso. Pra todos os fins, é um cara que ficou mais novo. É algum processo mágico lá, regenerativo, que rejuvenesce ele. Acabou. Não tem muita explicação. A prova maior disso é que o filme chegou a vir pra cá quando a série não veio pra cá, né? É verdade. Esse filme chegou a passar dublado no comecinho ali dos anos 2000 no SBT, como um filme qualquer. Grande Silvio Santos, né? Pois é, Silvio Santos aí, um cara visionário, vendo à frente do seu tempo, né? Mas ele passou aqui, cara, sem background de série, sem saber quem eram os atores, ele passou como qualquer filme de sci-fi random que o Silvio Santos comprava no pacote junto com os episódios de Chaves, sabe? Pois é, e aí realmente, ele era pra ser introdutório, era pra falar pros americanos, olha, esses são os conceitos de Doctor Who, hein? Vocês não querem uma série? Olha, vocês acharam legal? Só que o tiro saiu pela culatra, porque ele teve 5,6 milhões de espectadores nos Estados Unidos, quando ele estreou, e 2 semanas depois, no Reino Unido, ele foi exibido lá na BBC e teve 9,1 milhões de espectadores. Então, e lembrando aí que os Estados Unidos é gigantesco em comparação com o Reino Unido, que é um peido, né, cara, de local. Então você vê como no mercado internacional, Doctor Who ainda era uma coisa super de nicho. Sim. Enquanto que na Grã-Bretanha toda, tipo, ele já era parte da cultura, né? Desde os anos 60. Mas ele funciona bem como um filme standalone, assim, tipo... Vamos supor que você tira todo o elemento de Doctor Who dele, ele funciona como um bom filme de TV, assim, sessão da tarde. E aí é que eu fico me questionando, se ele tivesse sido um sucesso nos Estados Unidos, a gente correria o risco de eles terem introduzido uma nova série de Doctor Who e eles poderiam muito bem abandonar tudo que tinha acontecido antes, considerar isso um reboot. Um ponto de partida novo. E a gente não teria Doctor Who como a gente tem agora. Não, a era moderna não seria o que é. Mas por isso que a gente até brinca que eu particularmente não considero uma falha, eu gosto muito desse filme. Mas ele ter sido uma, entre aspas, falha, foi uma coisa boa. Porque isso fez o pessoal puxar o freio, tipo, não, ó, Estados Unidos não vai rolar, devolve pro Reino Unido e deixa eles trabalharem sozinhos com isso. E aí rolou tudo o que a gente tem hoje, né, cara? As coisas se desenvolveram a partir do fato dele não ter dado certo, né? Mas vocês conseguem imaginar o porquê que não deu certo? Porque eu tava pensando aqui, não tem muito personagem britânico em série dos Estados Unidos que tenha um destaque. Eu acho, sei lá, assim, chutando, né? A gente não tava lá, nunca dá pra saber certinho. A gente só tem registros, né? No Reino Unido, exatamente. No Reino Unido, Doctor Who é o carro-chefe. As outras séries se espelham em Doctor Who. Eles estão à sombra de Doctor Who. Nos Estados Unidos, a gente tem o maior, assim, se não o maior concorrente de Doctor Who no mundo, que é Jornada das Estrelas. Talvez o fato de ter Jornada lá e Jornada ser tão forte lá tenha atrapalhado um pouco a inserção de Doctor Who como uma coisa grande lá. E não só isso, a gente tinha, por exemplo, o Arquivo X estava tomando conta na época também. Você tinha outras séries de sci-fi que já eram muito grandes pra uma nova entrar, entendeu? Por mais que essa nova tenha mais anos. Lembrando que nessa época tinha dois seriados de Star Trek no ar, né? Tinha Deep Space Nine e tinha Voyager. Isso pode ser um fator. Isso pode ser um fator. As duas estavam passando ao mesmo tempo. Se eu não estou enganado, a nova geração foi até 94. A partir de 94 já tinha Deep Space Nine e depois entrou Voyager em 97, eu acho. Entendeu? Você tá concorrendo com muita coisa, entendeu? Coisas grandes. Arquivo X estava bombando nessa época. Inclusive, curiosidade legal, eles filmaram esse filme em Vancouver. E ficaram no mesmo hotel que a equipe de Arquivo X também estava para filmar a série. Então... Ficaram amigos, praticamente. Tava tudo ali, né, cara? Tanto que ele parece muito. O Júlio falou o que você acha que fez com que o filme flopasse tanto. O que se fala mais por aí é o fato do Doutor ter um relacionamento com a Grace, né? Ah, sim, mas é o romance. Isso pro público que acompanhava a série antes, né? Acho que porque isso pro causou americano um pouco normal, choque. né, cara? Eu acho que pro público americano passou batido. Só um filminho pra TV, o cara é inglês. Tipo, quem não conhece Doctor Who, falou, tá. Só que o maior público de Doctor Who é quem já era fã assíduo e que tava no UK. Então, os caras não mas deram aí bola. É aquela brincadeira do dos inúmeros fins de Doctor Who. Tipo, meu Deus, ele se beijou. Doctor Who morreu. Ele beijou com o Companion, Doctor Who morreu. Foi feito nos Estados Unidos, Doctor Who morreu. Tipo, sempre Doctor Who morreu. É exatamente entendeu? essa vibe mesmo. Que nem agora, quando teve o anúncio da doutora, é uma mulher, Doctor Who morreu. Ele regenerou num cara mais novo. Morreu. Entendeu? É sempre assim. Tem gente que não considera nem moderno, então... Então assim, não adianta. Tipo, se a gente for ver o que deu de errado, a gente tem, assim, Doctor Who ele é muito
ele é muito único, né? Até quando ele tá fadado a falhar, ele dá um jeito de voltar. Se a gente fosse tentar, tipo, prever só com esse filme lá nos anos 90, eu não diria que ia ter série hoje, e teve, entendeu? E por falar em falhar, vamos falar das falhas desse filme? Ou melhor, vamos falar do filme? Não são falhas, não são. Você tá Não são falhas. Não, eu adoro esse filme, né? Toda vez que alguém fala mal do filme lá no nosso grupo ou na internet, eu defendo ele, sabe? Eu vou defendê-lo porque ele tem coisas maravilhosas. A começar por Paul McGann. Sim, né? mas Isso que eu queria falar. Então, o Paul, ele é um bom doutor. Ele é um excelente doutor. Ele é um incrível doutor. Mas é engraçado assim, porque a gente fala, o filme ele é isso, o filme ele é aquilo, mas se for pra pensar, ele tá ali, ele segue a linha de todos os filmes da época, assim. Ele é claramente um filme dos anos 90, né, cara? E é até gostoso de ver, é meio nostálgico, né? E Gostoso. aí entra aquilo que eu sempre penso, que a galera que reclama mais é um pessoal que não viveu essa época. Tipo, porque todo mundo que eu falo que regula a nossa cidade assim, fala, não, o filme não é uma maravilha, não é o melhor filme do mundo, mas não é ruim. Não. Tipo, ele é... Tem seus momentos. Ele é awkwardzinho, assim, ele tem umas coisas, mas ele é aquela vibe meio Noir anos 90. E era o tipo de escrita que tava vigente na época. A gente até chegou a comentar enquanto a gente assistia. Esse filme, ele saiu mais ou menos na mesma época que saiu o terceiro filme daquela primeira série de filmes do Batman. Que era o Batman Eternamente. Que tinha uma coisa de mistério, de investigação, uma coisa no ar, mas já dirigida pelo Schumacher, com um pouco de neon. Né? Então é aquela coisa que tenta ser escuro. Era o escuro que era claro ao mesmo tempo. Exato. Então assim, é aquela coisa, uma paleta de cores mais escura, mas cheia de cores, né? Então cores vibrantes. Sim. E esse lance que a gente fala que eu tava zoando, é tudo mega literal, o vilão usa couro e tal. Óbvio. Isso, cara, isso é Terminator total, né, cara? O bad guy dos anos 90, ele era meio motoqueiro, Jaqueta né, de cara? couro e óculos escuros, total, é muito assim. Então, assim, o filme, ele não criou nada, as pessoas colocam isso como se fosse uma coisa ruim, só que isso era a vibe da época, né, cara? Ele utilizou os elementos clássicos que estavam sendo usados nos anos 90. Tem perseguição de carro, tem beijo da protagonista lá com o cara, tem vilão de jaqueta de couro, tem isso. As cenas de violência urbana, né, que era uma coisa que tava muito em voga naquela época, de gangue. Briga de gangue tava tem bem os vigente. slow motion maravilhosos. Sim, fumaça saindo do chão. Adoro. Exatamente. Então, aquele gelo seco. Então, assim, esse filme fede anos 90, né, cara? Ele tava aí já do meio pro final, mas ele é bem anos 90 e ele segue um trope que tinha muitos nos 90, que era filmes que se passavam na virada do século, que não era virada do século. Que é o Bug do Milênio. Bug do Milênio, cara. Só quem viveu, essa galera que tá com 15, até mais, né? Uma pessoa que nasceu em 2000 hoje tem 17 anos. A galera que tem menos de 17 anos não sabe o que é viver numa época Maravilhoso. A Eliana usando sombra prateada, as pessoas usando roupa que parecia de papel alumínio. É verdade, galera, o futuro do passado. Vocês se salvaram de uma boa. É porque todo mundo achava que o mundo ia acabar. Sim. E a gente foi criado à base de Jetsons, né? Achando que a gente ia chegar no ano 2030. Jetsons que se passava no futuro longínquo dos anos 90, inclusive, não é? Era 2000 e alguma, 2012. Ah, é? Acho que era 2012! Mas a gente tava com medo que o mundo fosse acabar. Então pensaram, quer saber? Moda do futuro é prateado. Eu vou usar prateado agora, em 99, 2000. Igual flutuante e cromado, né? Meu, era muito assim mesmo. Então, mas eu achava engraçado que na época, né, eu era criança, eu tava crescendo, eu tava virando adolescente, e era muito louco porque tudo era, eu já tinha discernimento, né? E eu não via sentido que tudo era anos 2000, tipo, os anos 2000, o mundo vai mudar. E nos anos 2000 o bug do milênio é o novo século. Só que, tipo, primeiro, não era o novo século, que só virou século em 2001, né, cara? Pra começar, né, gente? Não, e o lance é que, assim, tudo era voltado pra isso, né, cara? Os filmes, todos previam, por exemplo, esse filme de 96, ele se passava em 99, só pra ser no último dia de 99, né, cara? Exatamente. E assim tem um monte. O filme do Godzilla, o Godzilla 2000, não foi feito em 2000, foi feito em 98. Tipo, vários filmes, assim, que era... Tem vários filmes, não sei o que, 2000, né? E que nenhum foi feito em 2000. E nenhum deu muito certo também. Só pra contextualizar, que acho que talvez tenha gente que nasceu depois ou que nasceu muito próximo que não sabe o que é o bug do milênio. É que as pessoas entendiam que, como a gente tinha programado, né, a grande maioria das coisas programáveis foram programadas pensando que o primeiro ano seria 1900, o último 1999. E não achavam que as coisas iriam durar tanto tempo, acharam que talvez a gente fosse tornar isso obsoleto, né, com a utilização. Só que pensaram, o que vai acontecer? Tem muito programa, muito sistema informatizado que quando virar de 99 para 2000 vai cair, que vai achar que é 1900. Então achavam que iria cair
telecomunicações, iria cair energia elétrica, que os trens do metrô iriam começar a flutuar, sei lá, enfim. As pessoas... Caralho, não faz sentido nenhum, né, cara? Então, as coisas tinham umas pirações, assim, que realmente não faziam sentido. Eu tava esperando sei lá, um meteoro vindo do céu, eu achava explodindo que... tudo. Porque tinha essas coisas de profecias também. Eu tava esperando viver uma semana à base de atum em lata e miojo. Fácil! Porque achava que era o único Deve ter gente que estocou. E A Ana Maria gente tinha doida. dois extremos, né? Da Maria. Ana Maria, né? A gente tinha dois extremos. Era um que era o futuro, esse apocalipse bíblico, né? Que tipo, não, nos anos 2000... Tinha um lance, tipo, quando entrar no 2000 o mundo ia acabar. Você lembra? Que foi um dos fins do mundo que a gente sobreviveu. Eu tava olhando para os 4, eu acho. Eu tava olhando pro céu esperando asteroide, Não, gente. então, porque tinha bola muita de fogo no céu. Tinha esse papo de, vai cair um negócio, Deus vai voltar, uma parada assim. E tinha a tecnologia vai se voltar contra o homem, né, cara? Tipo, tudo vai zerar. Porque a gente tá falando de uma época que as coisas estavam começando a ser automatizadas online, né? Tava o BOL, essas porra, a AOL... Estavam começando... internet de escada, tá? Você tinha que conseguir o CDzinho do UOL pra você ter o discador. E usava a linha telefônica do fixo para conectar. De domingo pra gastar um pulso só. Exatamente. Ou depois da meia-noite. Depois, perdi muitas primeiras aulas da manhã no colégio, porque ficava depois de meia-noite, madrugada, na internet. Vocês que hoje em dia conseguem acessar a Wikipédia do celular de vocês... Vocês que pegam o seu celular... discam e falam, não sabem o que é esperar linha. Nossa. Você não sabe do que a gente tá falando, cara. Eu lembro de uma vez que o meu amigo me apresentou pro MP3. Ele falou, cara... Não era Wave. Ocupa 2 disquetes, mas a música fica boa, viu? Disquete, né? Já. Não, crianças, depois vocês procuram aí no Google, disquete. Mas então, a gente tava numa época que as coisas estavam sendo muito... Era tudo meio automatizado, mas era embrionário ainda. Então, assim, realmente poderia dar uma merda. Eu não duvido que tenha dado merda em algum lugar. Mas não foi nada nessa escala louca, né, cara? Não mesmo. E esse lance de, tipo, gadgets que contam o tempo e que são mega evoluídos, tem isso no filme também. Sim. Né? É um dos elementos que tá ali presente, né? O tal do relógio de berílio. Aquela coisa lá do cientista, né? Que é o que o doutor vai acabar usando depois. É tudo baseado em relógio, é tudo baseado em bug do milênio, gente. A história se desenrola a partir disso mesmo. Sim. Mas como a gente tava falando, né? Ele é um filme muito pra principiante, assim, seria mal comparando, né? Não é isso exatamente, mas ele é um Doctor Who for Dummies, né? A gente tem ali, no começo ele deixa bem setado, ele mostra quem são os Daleks ali rapidinho, tipo, a narração, isso é interessante porque a narração começa com a voz do Magan já. Não é com a voz, a gente tem um doutor sendo narrado pelo doutor da frente. E ele fala, quando eu estava na minha 7ª forma, né? Eu estava no meu 7º corpo. Eu acho que esse é o único momento que é endereçado que ele é o 7º doutor ali. Eu também acho. E ele fala, eu estava no meu 7º corpo quando o meu inimigo, o mestre, foi levado pra Escaro pra ser executado pelos Daleks. Então você tá vendo aí que quem é fã de Doctor Who já tá pegando todos esses elementos, já tá achando o máximo. Então, pô, tem Escaro, pô, tem Daleks, pô, tem o mestre. O mestre tava presente no último arco, o Survival, né, exatamente. cara? Então tá fazendo essa ligação. Tá dando certo. Inclusive a definição do filme, né, ele começa com o doutor tendo que levar os restos mortais, né, do mestre pra Gallifrey. Então a gente assume que algo aconteceu entre Survival e esse filme, né? Lembrando que esse mestre que é executado ali em Escaro não é o Enlil, né? Já não é Já mais é o um Enlil. outro corpo, eu não lembro exatamente qual é o nome do ator, porque ele fez só esse momento ali. Isso. Inclusive no podcast que a gente fez sobre a o vida do mestre, né? Tem lá. A gente explica. Isso. Mas basicamente esse foi um outro ator que foi lá só pra morrer e Isso. virar cobra de geleia. Total, né, cara? total. O grande lance é que ele foi lá, tipo, ele fez tanta merda na vida que o Senhor do Tempo uma hora falaram, não, chega. Ligou pro Dalek e falou, galera, Davros, tem como você matar um cara pra mim? Vamos resolve aí. Bandeira branca agora, só pra poder... não, beleza, traz o cara aí. dando problema. E manda o doutor trazer de volta, porque nem tem histórico dele fazendo merda no caminho. Claro que não. Ele é a pessoa mais correta pra dar. É mais confiável, né? Ele era o motoboy da empresa, né? O motoboy de confiança. O doutor, nesse filme, está apenas fazendo uma viagem de Uber. Foi fazer uns corre. Foi fazer um corre. Pra levantar um dinheiro, né? Levantar uma graninha. Pra ver se trazia a série de volta pra TV. Caraca, pode crer. Não, e aí a gente tem a gente vê ali os momentos finais do mestre, um dos momentos finais do mestre. A gente vê ele virando ali os restos mortais e indo pra aquela caixinha, né? Isso. E aí a gente começa a ter reintrodução de vários elementos da série clássica que já não existiam na série clássica há muito tempo. Por exemplo, a gente vê o 7º Doutor usando a chave de fenda sônica. Que ele nunca usou em tela.
né? A gente só tem o sétimo usando a chave no filme. Porque lá, com o quinto doutor, ele parou de usar, né? A galera da produção queria tirar. E do quinto, da metade pra frente, o sexto inteiro e o sétimo nunca usaram. Nada. E aí, por que... Aí, logo depois a gente vê ele comendo Jelly Baby. E aí você começa a se ligar o porquê que essas coisas estão aparecendo, sendo que nem são dele, né? São elementos do quarto doutor pra galera que... Vamos supor assim, porventura, um cara de, sei lá dos seus 40 anos vê o filme. E aí ele começa a associar isso ao que ele viu com o quarto doutor. Jelly Baby, quarto doutor. Realmente, ele fazia isso, né? E outra coisa, né? Como a gente falou, a Doctor Who foi exibido na PBS e foi a era do Tom Baker. Sim. Inclusive, os produtores chegaram a querer que não fosse o McCoy e sim o Tom Baker aparecendo. Porque ele tinha apelo com o público americano. Pois é, mas isso ia dar uma merda Ia dar uma gigante, merda foda. Porque isso ia quebrar o canon. E por isso que eles optaram pelo McCoy. Mas talvez o Baker tivesse trazido mais visibilidade até pro filme. Mas não ia servir de nada. Porque ia estragar a linha. Não. Mas por falar em canon, eu acho interessante que, assim, esse filme correu o sério risco de não fazer parte, né, do canon. E é muito legal que, assim, a gente... Pra grande maioria dos doutores, né? A gente tem um primeiro episódio que ele tá perdido, não sabe. Ele só vai começar a funcionar como um personagem separado dos outros doutores depois de uns 3, 4 episódios. O Magan não teve essa chance. Então as pessoas às vezes são um pouco injustas com o Magan de falar, não gosto dele. Ele teve 1h20 pra mostrar o que ele fez. E pós-regeneração, que nem era ele certo. Sozinho, exato. Ele ainda se ajustando, ele demora um tempo. Nem é ele o filme inteiro, né? Tem ali uma introdução de acho que uns 15, 20 minutos em que ainda tem toda a história pregressa. E eu acho muito legal, assim, é interessante que eu assisti esse filme agora pela primeira vez depois de ter visto The Night of the Doctor. Ah, que legal. As vezes que eu tinha assistido antes foi antes do especial de 50 anos. E é muito legal que esse The Night of the Doctor, que pra quem não sabe é aquele curta que antecede o especial dos 50 anos, sim, com o Paul McGann, maravilhoso, né? É o mesmo doutor, mas é um doutor que já passou pela Time War, é um doutor que já tá, né, já tem um tempo ali de corpo de oitavo doutor, e o Paul McGann tá absurdamente perfeito no papel no The Night of the Doctor. E olha quantos anos foram depois. 17 anos. A gente vê que teve toda uma maturidade do personagem maravilhoso. Ali. Tanto do ator quanto do personagem. Nossa, maravilhoso. Sim, porque assim, eu gosto muito, eu vou explicar por que eu gosto tanto do Paul McGann quanto do doutor. Porque ele representa, pra mim, ele é o doutor mais elegante, né? É um cara fino, vitoriano, culto, sabe, que inglês. Um homem da ciência, né, e tudo mais, mas ele tem, não só com aquelas menções de ser meio humano, que, enfim... Isso a gente vai adereçar mais tarde? Isso foi ficar depois. Mas o legal é que, assim, os momentos de desespero dele, Paul McGann é um cara tão sereno pra interpretar, quando ele está desesperado, você sente o desespero. Sim. Né? Então, eu gosto desse tipo... Eu sei que é uma interpretação não sutil, né? Que ele é muito calmo e de repente ele se desespera e grita. Overacting, né? Mas eu gosto disso. Eu acho que ele é um doutor em que eu consigo me espelhar, né? Porque eu sou um pouco assim, né? Eu sou uma pessoa calma. Quando eu me desespero, eu grito, faço barulho e tudo mais, daí eu volto ao normal, a minha elegância. É bem Paul McGann mesmo, né? Então, por isso que ele é o meu favorito. E eu acho que ele fez um ótimo papel. Dentro do orçamento limitado, do tempo limitado, do momento da série que tava, realmente... foi o melhor que ele poderia fazer e o fez muito bem. Eu concordo com você. Eu acho que ele é injustiçado, sim. Eu acho que ele teve pouco tempo de tela. A gente toma isso como, de certa forma, uma vantagem pra série. Só que é injustiça com o ator, porque é um ator bom. Ele deu tudo de si pro papel. Ele se preparou. Ele é felizaço, ele ama, ele adora, ele tem um puto orgulho disso até hoje, participa de convenção, adora tirar foto com os fãs, se sente parte da história de Doctor Who. Ele tem então, muito assim, tempo gente, de coisa de Doctor Who. a gente vai falar, né, em algum podcast mais pra frente, sobre os audiodramas dele, né, toda a era que ele teve em livros, em quadrinhos. Então, assim, é uma pena que ele não tenha tido tanto tempo, porque ele como ator realmente é um bom ator, então, é um excelente ator. Mas sabe o que eu acho legal isso nele? Porque assim, se ele fosse um doutor que tivesse tido tempo de série, ele seria só mais um doutor que fez a série. Ele é o mestre especial, imperador né? supremo do universo expandido, cara. Ele é especial, O universo expandido é dele, o entendeu? Magan. Os outros estão ali também, mas Magan é o rei da Big Finish, mano. cara, o oitavo doutor não foi o primeiro a ter áudio na Big Finish, mas ele é quem impera ali, cara. Quadrinho é a mesma coisa, o Dr. Who Magazine viveu de quadrinho dele por muito E é legal tempo. que com a história dele, você tem
no filme, a regeneração, então a primeira aventura dele como doutor, e no Night of the Doctor, a última aventura dele como doutor. Qualquer coisa no meio é o universo expandido. Isso Vão é ser os incrível. quadrinhos, vão ser os áudios. Então é muito máximo. legal que assim, isso permite uma riqueza, eu acho, dramática, até uma riqueza de histórias pro oitavo doutor, porque ele começa como um cara super elegante, super controlado, e ele vai terminar caindo numa nave, sabe, morrendo, Na pior. tendo que fazer um meio de uma acerto guerra lá já. com as Sisters As irmãs de a Karn. Irmandade de Karn, A a Irmandade de Karn, e ele escolhe renunciar. Vocês imaginam, gente, o que essa pessoa passou? E é Ele engraçado. renuncia ao nome de doutor. Então, mas é engraçado você É falar pesado, isso, porque é tem pesado. vários, a gente consegue fazer vários paralelos entre o primeiro momento dele no filme, no Enemy Within, né, que é o pseudonome do filme, Aham. e no Noite do Doutor, lá no Night of the Doctor, que nesse filme a gente tem os primeiros minutos de Paul McGann, ele sem saber quem é, ele não sabe que é o doutor, porque, enfim, ele tem todo aquele problema da regeneração que foi super zoado por causa da anestesia, já existe um problema de amnésia pós-generação, todo doutor sempre tem um pouco disso. Isso. Então, assim, ele literalmente não sabe quem ele é, e você vê a alegria do personagem quando ele lembra, quando ele redescobre que ele é o doutor. Né? Ele beija a menina, ele comemora do melhor jeito possível, né? Beijando uma pessoa que ele tava gostando ali naquele momento, né? E a gente vê em Night of the Doctor ele tendo que renunciar essa pessoa. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que Essa a gente... pessoa cheia de vida, alegre que Exatamente, a gente vê no filme, porque né? não existia Acabou, mais isso. E até a reação das Companions, por falta de uma palavra melhor, né? Que a Grace, ela fica surpresa, ela fica... me foge agora a palavra. Encantada com o doutor. Né? Ela admira ele, ela quer saber mais. Enquanto que no Night of the Doctor, quando ele se apresenta como doutor, a personagem que tá dentro da nave, ela fica brava. Fica desesperada, Né? Ela fica, assim? nossa, mas você então, é por culpa sua que a gente tá desse jeito. Pois é, já é um peso, né? Então é por Já isso que eu é acho legal. Dá uma pra, amargura forte. dá pra assim. preencher com tanta coisa esse espaço entre um ponto e outro. Sim. E eu fico feliz que o Paul McGann tenha podido voltar depois de 17 anos e mostrar. Sim. Né? Olha o que se tornou esse personagem. Cara, nossa, é incrível. incrível. E outra, a gente viu as duas regenerações, né? Tanto do 7 pro 8, do 8 pro Guerreiro. Sim. Isso é legal, a gente viu o começo e o fim, né? E é muito legal que tanto do 7 pro 8 quanto do 8 pro Guerreiro são regenerações meio únicas, Sim. né? A gente tem sim. ele regenerando ali todo zoado, né, depois, porque normalmente você toma o Fatal Blow ali e na hora você já começa a regenerar e já muda o seu corpo, né? Talvez às vezes demora um pouquinho mais, mas sempre é meio que imediato, né? No caso do 7 pro 8, não, né? Como por conta da anestesia, ele ainda foi pro morgue, ele foi dado como morto, ele foi colocado no freezer, tem todo aquele lance, demora, vira uma noite e aí ele regenera, né? E E parece que é uma coisa sofrida. não, até a forma com que ele regenera, você vê que não é aquela... Não Serena, é brilho. né? Não ele é, vai, não você é. vê que o rosto dele vai mudando, E outra coisa né? que a gente falou que é uma regeneração meio burra, sabe essas mortes idiotas, não, né? é porque uma aí morte com um motivo foi o motivo, besta, né? Não, mas é só pra passar o paralelo com o do 8 pro Guerreiro, o 8 pro Guerreiro também, né? Porque ele já havia... Dos dois jeitos ele tava dado como morto, né? Sim. Porque do 7 pro 8... Ele tinha sido dado como morto, ele tava até com a tag já no dedo, né? De Zé Ninguém, né? Sim. Não tinha registro, era indigente ali. Aham. E aí ele regenera daquele jeito meio a metamorfose mesmo. O rosto vai, o nariz vai aumentando, a boca vai ficando torta, tal. O McCoy fazendo aquelas caras incríveis ali, né? Tem atuação trovão, dessas, tem uma bicho. porrada de coisa. E quando ele vai virar o guerreiro, você vê que ele literalmente morre. E ele volta. Ele se sacrifica também, né? Ele escolhe depois que ele Não, é dado como... até antes as irmãs elas falam, é verdade né? que elas dão um pouco de tempo A pra ele, porrada que a nave teve, nem o seu processo de regeneração seguraria. Então, assim, nos dois momentos, gente te salvou. ele foi morto. Ele foi dado como morto. E ali a ciência do momento trouxe ele de volta, entendeu? Né? total. Uma trouxe de volta mesmo e a outra, por conta da ciência, ou enfim, mágica, como você queira chamar, fez ele morrer. Porque não é a bala que mata o sétimo doutor, né? A gente tem... Isso é um erro bem comum, né? As pessoas falam, o sétimo doutor ele regenerou porque ele tomou um tiro
num beco em São Francisco. Não foi. O tiro pegou na perna e no ombro dele, né, cara? O que matou ele de verdade foi a Grace. Foi né, cara? Foi um erro médico. A cirurgia. Foi né? banalidade médica, né, cara? E ele avisou, ele falou, não, eu não sou humano, eu tenho 2 corações. E ela, não, cala a boca, deixa eu te operar. Isso também eu acho que é uma coisa muito legal do filme, que as pessoas às vezes... É porque por ele ser muito óbvio, a gente tenta não fazer análise muito profunda com medo que ele não se sustente. Ele não é muito profundo mesmo. Mas ele tem alguns não temas é uma era que... Capaldi, na verdade. Mas ele tem alguns temas que se salvam. Então, por exemplo, você vê essa distinção entre o doutor e o médico. Né? Sim. Isso é legal. Não é o dia do médico. Exato. E que a gente tem a doutora Grace como sendo aquela pessoa... quase que infalível, né? Ela tá numa ópera na hora e chamam ela da ópera. É Amazing Grace, né? Por quê? Ela é uma médica fodona. Exato. Isso fica claro. Então assim, pra gente salvar esse paciente aqui, porque as coisas estão esquisitas, vamos chamar quem sabe fazer direito. E tiram ela da ópera pra ela vir. Daí tem ela correndo com vestido, aquelas cenas... Maravilhoso! E o problema é, ela confia tanto na própria capacidade que ela ignora os sinais à volta. Então ela tem aquele complexo de Deus, né? De eu sei tudo, eu posso tudo. Essa informação aqui na minha frente dele ter 2 corações, certamente tá errado. Mas tem uma hora que ela até pergunta, não, mas peraí, onde... É que eu não sou médico, né? Eu não sei exatamente onde ela tava ali, mas ela fala, eu não devia estar em tal lugar. Um subclávio. Sei lá, aí um dos caras fala, só se ele fosse um burro, né? Tipo, só se ele fosse um animal. Onde você tá é o outro lugar. Aí ela fala... Eu tô perdida. Eu tô perdida, mas vamos aí, né? E na hora que ela coloca ali a sonda, já era. Acabou. A música sobe. Inclusive, essa cena é bem bonita, né? Porque tá tocando Madame Butterfly no fundo, né? E aí vai ficando, tem o crescendo da música e ele morre. Nossa senhora. E é muito triste ver o doutor do McCoy em específico passar assim, né? Porque o grande lance, ainda mais pra mim que ele é meu doutor favorito, então dói mais, dói dobrado, né? Ainda, né? Porque assim, o grande lance é que o doutor do McCoy, isso é meio que um consenso, ele é o doutor estrategistazão, né? O mundo pro sétimo doutor é um grande tabuleiro de xadrez e ele mexe as peças, né, cara? Ele manipula, ele tem esse jeitão do palhaço, né? Ele faz malabarismo, ele anda com a roupa cheia de interrogação pra tirar a tua atenção enquanto ele manipula o que... Enquanto ele tá maquinando. Enquanto ele faz você trabalhar pra ele. É basicamente isso que ele faz. E mesmo ele sendo o mestre do xadrez, ele morre por uma fatalidade. Uma bobagem. O único momento ali que ele escorrega é o que acontece. Você vê. É o momento em que foge do controle dele. Tinha que acontecer desse jeito e nem a manipulação dele ia ajudar. Você vê. Não. Ele para a Tardes exatamente no segundo que tem a bala, que faz ele pro hospital, e aí você vê que ele tenta argumentar com a Grace e o argumento dele não funciona. Então, assim, na hora do... Isso é muito pra mostrar assim, tipo, na hora que for pra ser, não existe argumento, não existe barganha. Não. Quando é pra ser, entendeu? E foi mesmo, né? E não teve outro jeito. É triste, cara. Outra coisa que eu gosto muito de falar desse filme, ele sai de lá com o lençol, né? Mas tem a parte do guarda-roupa, né? Isso era bem presente na série clássica, teve um pouquinho na moderna também, mas é um ritual ele escolher a própria roupa. E é legal o filme ter incluído isso. Eu gostei, porque ele mexe num cachecol. Então, na série clássica... Olha como tem referências, né, cara? Na série clássica a gente via mais esse momento do guarda-roupa, né? Tipo, aparecia o Quinto Doutor tirando os pedaços da roupa do quarto. Era um ritual, cara. A gente via o armário direto, né, cara, dele. O sétimo vestindo as roupas dos antigos. Sempre teve. E nesse a gente vê que ele pega ali o que dá, né? A gente tem até isso um pouco espelhado com o 11º Doutor, né? Porque quando ele troca de roupa, ele rouba as roupas do hospital, né? Só que nesse caso do Magan é muito louco, porque se você parar pra pensar, a roupa dele o filme todo é uma fantasia. Não é uma roupa de verdade, né? Não, é uma fantasia vitoriana. É uma fantasia do cara lá, do gordinho do hospital. E aí ele fica, você vê que ele tem uma hora que ele pega o cachecol, tem o cachecol exatamente igual ao do quarto doutor. Tem os chapéus, é uma coisa bem... bem série assim, clássica. Foi o que ele achou ali, e aí ele veste, você vê que não é nem completo, ele não tem sapato, ele fica andando descalço Meu um tempão. Deus. No final ele usa os sapatos do ex-namorado da Grace, né? Do Brian. Do Brian, olha, lembrou o nome do cara, cara. Brian é um cuzão. E lembrando aí que o cabelo é peruca, né? Sim, mas nada mais justo, né, cara? O Hartnell também usava peruca. Pois é, né? Primeiros doutores em vários momentos. É legal, a gente falou, né, que o lance de ser a ponte, né? O Magan, ele é a ponte do... O 8º Doutor, ele é a ponte da série clássica pra série moderna, mas é interessante a gente ver, só voltando um pouquinho, que o Magan, ele é a ponte
do universo expandido pro universo da série, né, cara? Também, porque também. aquilo que a gente tá falando, o fato dele ele ser tanto... tá no filme e tá naquele filminho, né? E isso ligar a série. Faz o fato dele tá tudo nele nesse meio, ser universo expandido, faz ele ser essa ponte, né, cara? Ele foi escrito tanto pelo roteirista desse filme, como pelo Moffat. Engraçado. E as duas coisas são canon. Ele é o doutor que foi escrito por mais pessoas, né, cara? Sim, ele foi sim. escrito até por não britânico. Nossa, ele foi escrito por muita gente. Então, eu acho, isso dá uma riqueza pro Paul McGann que nenhum deles vai ter. Pois é, cara. Por isso que eu falo que o filme, ele precisa ser visto com um olhar mais carinhoso, sabe? Tipo, pare e pense em tudo de único que esse filme tem. Por exemplo, a gente tem ali, quando a TARDIS, o doutor tá naquela quest de tentar achar o que aconteceu com o mestre que fugiu, né? Porque ele vê, você tem a música que toca, foi uma música só feita pra esse filme, né? A gente descobriu agora nas pesquisas, né? Eu não sabia. Aquela do comecinho, né? Que ele tá Isso, a lendo música que pula. H.G. Wells, Ele tá né? lendo a máquina do tempo, Aí ele né? está lendo a máquina do tempo só pra tornar a coisa um pouquinho mais óbvia. Que É. eu ainda não tava entendendo, entendeu? Que era sobre o tempo. Não, eu não tava entendendo ainda. Ah, ele tá vendo no tempo? Não, deixa eu só ter certeza que botar a máquina do tempo no meio. Aí é legal que tem um toque super britânico, que ele começa a tomar o chazinho, né? Com Jelly Baby. Não é verdade? E aí tem a música que toca, a gente tentou procurar no Shazam. A gente botou um Shazam não descobriu. E aí a gente pesquisou e realmente foi uma música feita pro filme. Sim, cara. É legal você ver que, por exemplo, tem o lance... Na hora que ele materializa, ele sai num lugar que tem uma placa gigante assim, visite Londres, né, cara? É bacana. É legal essa coisa da TARDIS estacionada meio que... Não é um ferro velho, mas é um lugar abandonado, que É um lembra beco, muito né? Hartnell também, né? Acho que tem esses elementinhos que fazem com que o filme... olha aí, legal, isso é uma referência. Olha que legal isso aqui também. O nome que o Lee Por coloca isso que ele é mais ficha- interessante pra quem é fã. Sim. Porque quem não não pega as referências. Sim. Então, é que pra quem não é, ele é mais um filme, né? Ele é um filme, eu diria que decente, de ficção científica dos anos 90. Os anos 90 pra ficção científica em filme não foram uma época muito forte, Mais não. série, né? A gente teve Contato, que é um filme excelente, mas a gente Nossa, não tem excelente. assim, A gente grandes tem- expoentes, né? A gente tem uma outra dupla de pessoas que viajavam em cabine telefônica Bill e nos anos Ted. 90. Bill e Ted, né, cara? Ok, Que eu não mas sei, eu não sei se é depois ou antes do Mas filme. é mais comédia, né? Então, não. assim, Eu como sei. ficção científica Mais séria. né? Não tem. Não foi uma época super rica pro cinema, né? Assim, era a época que a gente tava encantado com dinossauros, que daí logo depois surgiu o Titanic, que era uma coisa era o grandiosa. Eram coisas mais grandiosas. mais né, grandiosas, mais desastrosas, assim, Essas coisas low Armagedon. profile eram vistas Independence mesmo. Day. Essas coisas low profile eram vistas como, é só um filme. Sabe qual é o lance? É porque talvez, assim, num outro universo onde esse filme saiu nos anos 80, nos Estados Unidos mesmo, Teria ele teria bombado feito sucesso. mais, teria Sabe por quê? bombado Era mais. uma época que esse sci-fi, assim, Também descompromissado, ele era mais valorizado. Sim. Um exemplo disso é o De Volta ao Futuro, né, cara? Nossa, Ele sim. Pois é, ou, por exemplo, a gente tem Evil Dead, tem Viagem no Tempo, nos anos 80, né? Tudo bem. Deu certo também. Ele foi em 94 a última parte, mas ele começa a mexer com isso na segunda parte, que é nos anos 80. Então, assim, o sci-fi, a viagem no tempo descompromissada, pertence aos anos 80. Isso. Os anos 90 ele era uma época mais da ação, né, cara? Era ação e tiroteio o tempo todo, né? Porque na verdade aí a gente começou a poder sonhar com o CGI de coisas que a gente não conseguiria fazer de forma prática, ou se fizesse de forma prática E seria abriu um muito mundo de caro. possibilidades. E daí o sci-fi, na verdade, ele era mais de deslumbramento, ele não era de pensamento. É. Só que você fazer uma coisa pra deslumbramento com orçamento baixo, Não você- vai. ou você pega, tem né? muita sorte, ou você é muito criativo, ou você tem um roteiro muito bom. Sim. E Doctor Não foi o Who caso. não era a bola da vez. Não era. Não era a hora. Eu acho que Não era. o lance desse filme é que ele saiu no momento errado. Olha só, o tempo errado, talvez. Pois é. The wrong time. Mas de novo, eu acho que ainda bem que foi assim, porque se tivesse dado certo, Não Não também. seríamos. a gente não teria tudo que a gente tem. A gente não teria esse tanto de quadrinho, talvez a gente não teria nem Capaldi fazendo, porque a série ia ter voltado pro primeiro, sabe? Eu também acho. Legal falar desse filme também, eu acho uma parte muito importante do filme é o mestre. Ah, sim. E a gente tem um mestre que já é roubo de corpos já, É o porque segundo roubo de corpo. né? porque a gente até vê esse corpo ainda como humano e o mestre roubando esse corpo. o Eric literalmente ali engole a cobra
Ele faz a cobra subir, né, cara? Ele faz a cobra Exatamente. subir. Falar nisso, a minha quinta série quase que não resistiu. Ela deu um gritinho. Engoli a cobra, abri o olho. Uns eu negócios. Mas Me chama de mestre. A turma do fundão tava urrando esse Me chama de Então, mestre. mas isso é muito porque é filme americano, cara. Galhofa. O americano, ele gosta de botar essas piadinhas de duplo sentido duplo zoadas, sabe? sentido. Tipo, a lá American Pie, só pra fazer a galera mais velha, tipo, olha lá, cobra. É o Beavis and Butthead, é pra ligar o Beavis and Butthead, sabe? Total. Aliás, era a era do Beavis and Butthead nos anos Exatamente. 90. Veja você. E o lance é que o Eric Roberts foi escolhido pra ser o nome famoso do Peraí, elenco. mas vamos lá. Eric Roberts, eu sou do esquadrão de defesa de Eric Roberts, foi o Claro. primeiro. Ele é um cara Sempre. super legal, um cara super acessível no Twitter aí. Irmão E ele- da Julia Roberts. Exatamente. Já respondeu o Dr. Who Brasil no Twitter. É verdade, É cara. verdade, já é amigo. Ele é, cara, os irmãos Roberts, eles são foda. Os dois, eles têm um nível de atuação igual pra mim, cara. Mais ou menos. É que o é mais bonitinho, ele é meio estragado. Então, mas A carroceria dele apanhou mais. Pois é, a Julia Roberts, ela é mais uma atriz, tipo, A-list, né, cara? Ela ainda mais nos anos 90, né, cara? Ela tava no topo das paradas, Não tem o né? que discutir. Ele, até hoje, ele é meio B mesmo. Underground. Tipo, ele faz uns projetos mega undergrounds. Ele lançou um tempo atrás, se eu não me engano, acho uma linha de perfume. Tipo, ele é super... Ele faz outras Ele coisas. tem vários mini projetinhos, sabe? Ele gosta dessa parada, né? E ele é o pai da Emma Roberts, Sim, que fazia né? Screen Queens aí, parece que fez Pânico também, né? Acho que Pânico 4, se não me engano, fez parte. American Horror Story. É, então, ela vai ela fez estar tudo. agora Ela vai na... estar nesse novo, no Não, culto? e ela fez Coven também. Ela fez o cover, é verdade. Ela era a beat do cover. bitchzinha. É verdade. Ela fez vários American Horror Story. Sim, então assim, eu acho de verdade, eu acho ele um ator legal, tanto que o pessoal fala, Gente boa. mas o mestre dele é muito exagerado, ele é muito overacted. Exageradaço. Então, só que você lembrou de uma coisa muito importante. Ele aparece em um momento bem curto do filme enquanto Bruce ainda, né? Isso. Enquanto humano. E o humano, ele é normalzão. Então, assim, o fato Isso dele sim, ser é. exagerado não depõe contra ele, depõe a favor dele. E a Por quê? gente tem que Porque ele lembrar- consegue fazer os dois. É, e a gente tem que lembrar que ele tá levando em conta as atuações dos mestres anteriores. É o Hanley, é o Delgado. Eles eram mais exageradões. Sim. Quando o John Sim chega como mestre, é outra proposta. Sim. É a proposta da moderna. O Roberts teve que pegar a proposta da E clássica. todos ali estão fazendo overacting. É que É, quando você gente. tá no papel de um vilão, eu me coloco na posição dele. Sim! Você fazer o papel do bonzinho é tranquilo, você tem um limite, você não vai fazer. Quando você faz o vilão, você solta todos os impulsos que você pensa. Isso uma pessoa que tá preocupada com os outros não faz. Mas eu sou o vilão. Eu quero que o mundo se exploda. Eu vou botar um negócio que me faz ficar parecendo a Branca de Neve misturada com o Doutor Estranho. Eu vou sair correndo por aí saltitante. Eu vou vomitar na cara dos outros com Look ácido, at all né? the fucks I give. Eu vou dar um beijo no Shang Li e falar de meu filho, mandar ele me chamar de Ele é o mestre. filho que eu quero nunca tive. Então eu imagino que ele se deliciou no papel, porque o filme, ele, todos ali estão atuando de forma canastrona. Mas é que o range, assim, o alcance que ele pode ter enquanto É muito vilão, maior, né? permite que ele vá para os dois A extremos. frequência dele vai muito mais alta, né, cara? Mas quando você para pra pensar em termos de atuação, todos eles estão assim. A Grace é... Uau! Ela, tipo, o olho abre, brilha. Uau! Não é nada sutil nesse Então, Nada é mas- sutil. então, mas de o novo- menino também, o Japinha também. Chinês. Isso, Desculpa, That's desculpa. racist. That's racist. Ele também, ele tem aquela atuação de teenage, tipo, pode crer, uhul, não, sabe, assim, é tudo muito... Então, mas de novo, isso é um traço de Dos alguns anos filmes dos 90. anos 90. Eles eram assim, a gente endeusa Jurassic Park, eu acho foda Jurassic Park, é um dos meus favoritos, mas tinha um pouco de overacting Gente, ali é normal. também. Procurem o seriado de Sandy Jr. na TV. Nossa, isso é... Que era o tipo de overacting. É uma Inclusive, pérola. O Bambu Luar também. Bambu Luar também tinha. momento historinha do colégio. Ai, que Olha aí. saudade. Eu estudei com um rapaz, Fábio Montanari, se você estiver ouvindo, um abraço, Abraço, pra você. Fábio. Abraço, Fábio. Ele fez aquele ruivo da Fanta, não sei se vocês lembram que tinha pelo na orelha. Caraca, o garoto do pelo na orelha. É tipo uma propaganda num táxi, não era? Isso, Não dirige isso. pra quem tem pelo na orelha. Exato. Caralho. Fábio Basso Montanari, meu amigo. tinha pelo na orelha no mesmo? Facebook. Não, não Ah, tinha. ok. Mas ele era ruivo e fazia, era o Ed Sheeran Ai, da tô me época. sentindo Era o enganada. Era o Júnior do Coricó. né? Exatamente. E daí ele fez uma participação no programa do Sandy Júnior
em que Da Sandy Júnior. Exato, em que as crianças discutiam lá, porque a gente vai fazer um plano, não sei o que, e daí ele falava, uau, vamos nessa! Uau! Ele ficou com o apelido de Vamos Nessa até o final do colégio. Maravilhoso! Porque esse era o tipo de atuação que se esperava das pessoas nos anos 90. Então, porque... Uau, vamos nessa! Então, mas eu vou te falar, eu tenho um ator que pra mim é o meu ator favorito, se chama Bruce Campbell. E ele é um canastra assim, maior. É o rei. Ele é o rei do overact. do filme B. E tem um depoimento dele, eu não sei se é no livro dele, na biografia, ou se ele falou em alguma coisa que eu vi, que ele falou assim: eu queria saber em que momento ser canastrão virou uma coisa ruim. Porque você pega, tipo, sei lá, Clark Gable, essa galera, todos eram mega canastrões, né, cara? O lance é que isso foi meio saindo de moda. O Eric Roberts, ele era vintage ali, ele tava numa moda meio antiga. Só isso, cara. E quando você para pra pensar, a gente ainda não entrou muito nisso, a gente nem vai entrar tanto, mas outros atores fizeram um teste pra ser o doutor. Não, fala aí, pô. Alguns deles, inclusive, não eram britânicos. Sim. Um deles era o Jim Carrey. Pra ser doutor. Que era canastrão morto. O Jim Carrey, ele oscila muito, Nossa, né? Ele consegue cara. fazer tanto um Stanley Ipkiss em Máscara, como um cara aí, um número 23, Então, mas isso foi Phil de depois. Truman. Isso foi exato. depois. Não, mas digo assim, ele começou com Liar Liar, Debbie Lloyd. Não, pera lá, ela é bem depois. Ele Então, começou com Ace Ventura. Ventura. Então, que era sempre tudo muito over the top, né? Sim, então, mas, de novo, é um traço da época. É que o que eu tava falando é que o Jim Carrey, ele vai nos dois. Ele consegue Ele ser vai. tanto Eu adoro exagerado ele. quanto um cara mega Adoro. sério. Provavelmente, eu acho que a gente pode apostar que se ele tivesse sido escolhido, ele faria alguma coisa bem mais exagerada pra caras e bocas, pra Com certeza, caras e bocas total. bordão. Jim Carrey de hoje faria um doutor até legal, porque ele tá mais sério. Talvez até com aquela É. barba de Moisés que ele tá usando agora, ia ser bem bacana, né? Só que era a proposta daquela época, ele era jovem, ia ser uma coisa mais... E eu vou te falar que não é tão canastrona. distante, porque você vê que o doutor, ele é o único britânico ali. O Paul McGann é o único britânico. A gente tem a Grace é americana, o Shang Li é sino-americano, né? Ele é descendente de chinês, mas ele é americano. O Eric Roberts é americano. Tipo, é o primeiro mestre não britânico que a O gente Paul tem. McGann até fala que éramos dois britânicos, eu e o McCoy. Acabou. E a galera de produção também eram britânicos, mas assim, todos trabalhando para uma empresa americana. E trabalhando no Canadá, né? Cerca- Então, assim, E até isso eu acho legal, assim, porque a gente tem o doutor, por mais que ele seja galifreyano, toda vez que ele tá num setting de Londres, ele tá em casa. Ele tá confortável. Né? Então, é você tirar do conforto, inclusive do conforto roteirístico. Você colocar em outro lugar. Em outro cenário. E eu acho que talvez aí tenha um outro ponto que seja o erro do filme. Ele muda a localização geográfica, mas ele faz muito pouco viagem no tempo. Não, né? não tem Pra um quase. filme de viagem no tempo, ele não Exato, tem quase, né? a única viagem é no final pra consertar um erro, pra dar mais uma E é uma segunda viagem chance. de minutos, dias, tipo, não é uma depois viagem ele tipo... volta 3 dias pra Não é o poder... doutor levando a Bill no Tamisa dos 1800 e pouco. Então, Exato. mas eu acho que é por conta dele ser um filme low profile, assim, ele ser um filme Pra de TV, introduzir, que eles não quiseram mexer muito com isso. Porque a gente tem, por exemplo, esse filme ele teve inúmeros possíveis roteiros, né? Que a gente viu no The Vault, a gente tem vários livros do Dr. Who em casa, e foi no The Vault, se eu não me engano, que ele fala que um dos possíveis roteiros desse filme é que o mestre ia roubar a Tardes e despertar os mortos com a viagem no tempo, Sim, né, cara? isso foi discutido e que ia ser no Halloween em vez de Ano Novo. Que até eu acho que daria mais certo nesse aspecto, porque o Halloween ele é um feriado de tradição muito americana, né, cara? Então, pra introduzir para um público americano, talvez fosse até mais legal. Seria interessante. Mas aí mexer com zumbi, apesar de eu achar foda, né, cara, já ia talvez ser um pouco demais, apesar de a gente ter visto isso aí em Darkwater, Death in Heaven, que era com o mestre também. Mas pense no orçamento. Exatamente. Se ia dar certo ou não ia dar a gente certo. não ia ter Já que você falou de outras versões de roteiro, a primeiríssima versão era que o doutor e o mestre eram meio irmãos. Já. Que isso não era do filme, né? Isso era uma coisa que rodava nos plots possíveis da série. E aí eles colocaram nesse roteiro pra ver se ia virar. Sim. E eles eram filhos de Ulisses, que seriam filhos de Borusa. Então eles seriam netos de Galifreia. Borusa, né? Exatamente. Então- Esse roteiro, ele teve várias rewritings, né? Ele teve várias versões, ele foi sendo reescrito, até chegar nessa versão, e ele foi filmado assim, em um mês. Foi bem rapidinho, Não, tipo... 25 dias, né? Eu tava olhando. Era pra ser 30 dias, mas que não deu pra não. pagar o vale de refeição de todo Aí eles mundo. falaram, não, gente, diminui pra 25 que não vai dar. Então, aí colocando Vai em dar, não. contexto, você pensa, uma equipe de produção fora do seu país de origem, com atores que não tinham feito parte da série, gravando um filme de 1h30 em 25 dias,
Gente, saiu Esse muito filme melhor. Foi muito bom, cara. Até que muito foi bom. bom, né? É, cara, quando Até que deu certo. Quando você analisa o que ele tinha pra fazer tudo isso, ele fez bastante, né, cara? Você vê que não é um filme que fica preso em uma locação só. Não. Você vê que, por exemplo, eles têm o gasto ali, tem cenas de perseguição Tem uma perseguição carro, de carro, porque é muito legal. Porque tem o cenário do hospital, não é MIT, né? Mas do negócio lá do relógio. Sim. Você tem a tarde, o maior cenário de Boa tarde da tarde, história. gente. A tarde É hoje em linda. dia não O tem console tanto tá cenário. super detalhado. Não, né? Então tudo. não é um negócio É lindo. mal feito. Pode ser econômico, mas não é mal A feito. gente tem vários ambientes da tarde no final. A gente tem o pedacinho onde o doutor guarda os responsáveis do mestre. A gente tem ali onde fica a cadeira do doutor. A gente tem o meio. A gente tem a sala do olho da harmonia ali. A sala do claustro, né? Então, assim, você tem Ambientes. os caminhos dentro do que parece um castelo e tal. Uhum. Então você pensa assim, caralho, pro pouco que eles tinham, pro pouco tempo que eles tinham, isso não é um parque itinerante vagabundo. Isso Não, é a gente. Disneylândia, né, cara? É bem isso mesmo. Eu acho que dentro do que eles tinham, eles fizeram um milagre, assim. Sim, Porque realmente foi muito foda. Mas voltando ao mestre, então, né? De novo, canastrão, Eric Roberts, aquela coisa toda. E uma curiosidade é que, como o mestre, ou melhor, a essência do mestre tá dentro do corpo, só que esse corpo ele não vai durar, esse corpo iria se deteriorar ao longo do filme. Sim. Só que o ator falou, eu não vou fazer isso. É. E como ele era, entre aspas, a estrela do filme, porque ele era o ator americano famoso que ia jogar o filme pra cima em evidência, falaram, então tá, se ele não quer, tudo bem. E outra coisa é que as vestes dele também iam ser baseadas na Dwayne, lá da época dos anos 80, e ele não curtiu, ele falou, não vou vestir isso, e tacaram uma jaqueta e um óculos nele mesmo. Então, mas que bom, cara, porque senão ele ia ser só mais uma cópia de um mestre, né, cara? É legal ele ser diferente, né? Então, mas quando eu sempre falo, a gente sempre fala aqui nos podcasts, né, que o doutor e o mestre, eles trabalham em conjunto. Sim. O mestre é sempre feito em cima do doutor da vez. Sim. Né, o Delgado foi feito em cima do Pertwee, o Hanley foi feito em cima do quinto, o quarto, Johnson, ele começou com o quarto, mas mais com o quinto. Ele ficou mais com quem? Sim, com o Tennant e a Missy com o Capaldi. Mas, cara, eles não têm nada a ver, né, o Magan e o Roberts. Então, eles são bem diferentes. Então, mas eu acho que é pra ser essa antítese mesmo. Enquanto um é... Já que é tão óbvio, eu acho que eles quiseram Americano deixar, versus britânico, deixar essa talvez. dicotomia bem marcada. Então, é pra ser assim, um é elegante, o outro é mais rough in the edges. É verdade. Você vê que tem uma hora que o mestre zoa o sotaque dele e fala... É, ele não tá muito mais usando a legal. voz dele, então assim... eu acho que é pra ser, porque apesar de um ser baseado no outro, um sempre foi meio espelho, né, o negativo do outro. O negativo, boa. E como nesse filme tudo é muito hiper explicado, nada mais negativo do que isso, né, cara? Com certeza. Sem contar que esse mestre, ele tem, assim, nenhum mestre na história vai ter o tanto de falas engraçadas que ele tem, né? Que tem uma hora que, enfim, ele já... O doutor já sabe que é o doutor, ele já sacou qual é o plano do mestre, e eles estão na ambulância lá que a Grace chamou, e coincidentemente eles estavam passando ali de ambulância, ele falou, não, vamos levar ele pro psiquiatra, porque ele tá maluco, não sei o que, eles entram lá, e aí começa aquele papo, a Grace fica zoando o doutor, né, que acha que ele tá maluco, aí fala, você conheceu a Mary Curry? Ela beijava tão bem quanto eu, e aí o mestre fala, tão bem quanto você. E aí, quando ele descobre, o óculos cai, ele bota assim de volta, tipo, você não viu nada. Na hora que ele cospe na Grace, eles saem correndo da ambulância, e tá um puta trânsito, e aí tá o Shang Li dirigindo a ambulância, e o mestre atrás, aí ele fala, tá tanto trânsito, ia ser bom que a gente pudesse furar esse trânsito com alguma coisa. Aí o mestre vira pro Shang, isso é uma ambulância, dirija! Quase esqueleto, né? Cara, é muito bom isso, cara, é muito zoado. Eu gosto muito da cena, né, ali, quando eles ainda estão começando a se conhecer, o doutor e a Grace, ela leva ele pra casa dela, né, e aí eles saem pra caminhar lá num parque, enfim. Eu acho que esse é o momento... É o momento da descoberta dele. É o momento de ouro do Magan. Como Sim. doutor ali. Porque ele fala das estrelas, ele fala de guerra. Ele fica guiri, ele fica feliz porque os sapatos dele tão confortáveis, né? Aquela coisa do doutor se ajustando ao corpo novo. Isso, eu acho que ali é o momento mais brilhante dele como doutor. Todas as alegrias dele vêm ali, né? Você vê, ele começa a lembrar da terra natal, os sapatos funcionam, ele lembra quem ele é, tipo...
É uma explosão vem de tudo sentimentos, junto. né, cara? E aí, nessa hora, o mestre tá mexendo no olho da harmonia lá com o garoto. Shang-Li. E aí ele vê, né, nos olhos, ele... Meu Deus, nossa, Iscaro, Daleks, ai meu Deus, olho da harmonia. E a Grace fazendo pergunta, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? Por que você tá falando tudo isso, assim? Eu gosto muito dessa parte do filme. Eu acho que essa parte do filme é muito bem escrita, assim. A gente tem elementos legais, né? Você tem uma hora ali que, quando eles descobrem que o doutor ele tem 2 corações, que o cara, o dono do hospital, queima o arquivo, né? Tipo, mostra muito esse lado sujo de... Tipo, dos médicos ali isso da hora, não retorna né? nunca mais, né? Mas é uma cena que dá uma certa... coloca um alicerce na realidade, né? Assim, de você colocar, olha, a ação dela teve consequências, né? Mas essa consequência não pode ir a público. Então Exato. vamos sumir com ela aqui. Até porque ela é a estrela desse hospital, provavelmente. Provavelmente né? se ela sai, ia dar um escândalo, o hospital ia fechar. É um erro crasso. Bom, na verdade ela é mandada embora, né? Não, ela se demite, né? Ela se fala, demite, "Eu é não quero mais verdade. saber." É verdade, é E verdade. que se isso virasse série, provavelmente poderia ser explorado, né? Uma médica Consequências. que se perde da vocação porque matou um paciente. Olha só que gancho dramático que daria. Mas num filme de 1h20 não dá pra explorar. Imagina. Ele faz sugestões, né? Mas ele não chega a explorar. Ele deixa ganchinhos, né? Ele deixa, ó, isso aqui pode ir mais pra frente. Porque a ideia, de fato, era ter mais um filme de 1h30. Sim. E depois, se tudo desse certo, uma série, né? Uma série de TV. Em relação a ganchos e tal, a gente vê muito isso, porque esse doutor do Magan, ele é meio mãe de Ná, né, cara? Ele tem um lance de fazer... Ele vai fazendo previsão ao longo. Tem essa. Ele chega pra Grace, não, Grace, relaxa, você vai ter um futuro mó bom. Aí ele chega pro Shang-Li, pro segurança e fala, olha, responde a resposta. A resposta é C, hein? Não é B não, é C, hein? Ele fala, responde a segunda pergunta, não a terceira. Pro Shang-Li ele fala, ó, toma aquele saco de ouro, não fica aqui ano que vem, no ano novo, você pode morrer, né? Vai dar uma merdinha, vai dar merda. Bug do Você vai milênio. morrer. Mas é muito engraçado, porque você vê que isso é uma parada que fica muito sem explicação, né? Da onde ele tem essas previsões, né, cara? Porque no caso do segurança até faz sentido, porque ele fala, a Grace pergunta, o que houve? Ele fala, esse cara, ele vai ser um dos maiores sismólogos da Terra, ele vai salvar a Terra várias vezes. Cientista famoso. Mas ele vai precisar passar nessa prova. Poesia. De poesia, pra depois passar pelo lance de sismologia. Então até tem se tivesse sido só esse cara, seria bem explorado isso. Tava fazendo sentido. Porque qual é o lance? Ele é um cara famoso e o doutor, ele sabia, então ele deu um empurrãozinho ali. Agora, ele sabia o futuro da Grace, ele sabia o futuro do Shang-Li, que ele nem conhecia. Não, foi mal, cara, eu adoro esse filme, mas isso não faz sentido algum, né, cara? Da onde ele tá tirando isso, cara? A assinatura de internet dele recebia as notícias, ele abria o UOL e daí apareceu um ano. É que o UOL de Gallifrey mostra todos os anos. Né, porque na verdade o UOL de Gallifrey, quem passa essa newsletter é o Walter Mercado, que é o Senhor do Tempo, entendeu? Mãe de Ná. E ele. Não, o Walter Mercado é mais do que Mãe de Ná, cara. Por favor. Pô, ele tá uma gradação acima, cara. O Walter Mercado fala speaks in tongues. Uma língua ali. Fala em línguas. Liga já. Ele liga pro telefone da Tati, que é na porta, assim. Tá brincando. Não, a gente tem... E tem também ali o elefante na sala, né, cara? Que é... Eu acho que se não tivesse esse elemento no filme, ninguém ia falar que o filme era ruim. Chegamos. Que é o fato do doutor ser meio humano. Ai, deu até... coração pulou. Os dois. Filme, né? Assim, o coração humano pulou. Fora de qualquer coisa do filme ali, nos bastidores, dá pra entender o porquê caralhos do doutor ser meio humano. E isso são 2 palavras. Senhor Spock. O Spock, ele era meio humano. Olha aí. Voltamos a falar de Só Star vou te Trek. pedir uma gentileza. Melhora a sua dicção, porque toda vez que você tá falando, eu tô ouvindo meio humano. Meio humano? Meio humano. Eu tô pensando que eu tô chegando... eu sou das quebradas, tô chegando aqui em Gallifrey. Vou botar ordem. O Japinha era das quebradas. Você se comporta, senão vai rolar pipoco na testa, falou? Caralho, mas o Eccleston, ele era meio humano. Meio humano. Então eu só tô adiantado. Meio humano. Então ele era meio ser humano, pronto. Exato, ser humaninho. O Sr. Spock, né, ele era meio ser humano, né, na lore de Star Trek. De novo, Star Trek era a maior série de ficção americana, né, cara? Eles tinham que colocar alguma coisa que fosse familiar ao público, né? Não é só isso, a gente tem várias coisas ali que denotam outras franquias, né? Tipo,
A gente tem a pegada de câmera, lembra Arquivo X, como o Júlio, ele é super fã, ele Tem falou... duas frases de Star Wars nesse filme. Não, mas são frases que... Tem frases, sim. Quais esses? You're my only hope, ele fala pra Grace uma hora. It's a trap. E tem uma hora que o mestre fala... acho que é o mestre, doutor, né? It's a trap. Mas pera lá, tá? Ó. Ah, não! Olha os Deixa seres eu humanos vendo padrão onde não existe. Não. Toda vez que alguém usa a palavra cilada... Ou é o Pedro e o Bino, ou é o Akbar. Exato. Ou então é o molejo, né? Não era amor, era cilada. Ou era Lady Gaga, São né? essas 4 pessoas que podem usar. Mas, enfim. Então, assim, esse lance ele ter essa parte humana, né, cara, isso foi muito esquisito, porque nunca tinha sido Foi falado. jogado. É jogado, e isso deu muita confusão na cabeça dos fãs, sim. Porra. E até hoje a gente vê, tipo, a gente postar alguma coisa do Paul McGann ou relacionado Todo ao filme, mundo alguém fala, e o lance dele ser meio ser humano? E o lance dele ser meio de fala. Gallifrey, meio da Terra? É. A mãe dele é aquela velha que aparece em End of Time? Era o pai dele que era? Da onde veio isso? E isso já foi respondido no canon de Doctor Who, né? A gente tem, tudo bem, e aí nada mais justo do que a explicação de uma coisa do Paul McGann sendo um universo expandido, né? A gente tem aí The Forgotten, que foi um quadrinho especial que saiu pela IDW ainda, em que, na época, o Doutor Vigente era o 10º, né? E ele tá ali, ele tá explicando pra Martha, a Martha, que é a companheira da Vez, o lance das aventuras dele, porque eles entram num museu que tem todas as roupas dele. Ai, que legal. E aí, cada roupa que ele conta pra ela é uma edição da HQ e é uma história dele em um corpo passado. E aí, quando ele vai pro Oitavo Doutor, é uma cena que a gente tem na Guerra do Tempo. O Oitavo, ele tá preso por crime de guerra. E tem um outro alien lá da raça daquela menina que andava com o mestre, Cho, Chloe. Isso, aquele bichinho. Boazinha. Boazinha. Então, é um dessa raça. E ele fala assim, como é que a gente vai fugir daqui? Ele fala, meu amigo, eu já fiz muita coisa. Eu já enganei meu pior inimigo pra achar que eu era humano. Com um truque nos meus olhos. Foi só dilatar um pouco a pupila que ele achou que eu era humano. Caraca! Então, assim, a explicação tá ali, cara. Sim. Tipo, era mais um dos jeitos que o doutor trollou o mestre. Acabou. Essa é a explicação. Não tem isso no filme maior. É falado 2 vezes, né? Quando o mestre olha os olhos e quando eles estão na festa, que ele fala, olha, eu tenho um segredo pra te contar. E daí vem lá o cientista que criou o relógio de perílio, enfim. Só pra vocês saberem, hoje em dia, eu tava lendo enquanto a gente tava discutindo, o segundo é medido por vibrações de césio, não de perílio. Tá? Berílio Ou usa seja, mais? fica aí o erro do filme. Mais um mas erro. às vezes na época era berílio. Eu não sei se já chegou a ser, mas... Peraí, rapidinho. Peraí, que agora meu cérebro deu um negócio aqui. O tempo é medido por um metal. Berílio, metal? Deixa eu até... berílio, se não me engano, é um metal alcalino terroso. Peraí, então... Bela Magrela casou-se com o Sr. Barata. Calma aí. Gente, é o primeiro, né? A última vez que o tempo não é estudei medido. química faz muitos anos. O tempo é medido Décadas. com uma coisa física. Sim. Tipo, existe algum lugar que mede o tempo de verdade? Tipo, Sim. O tempo é isso aqui? Sim. Caralho! Eu vou olhar aqui pra falar pra vocês. Ó, o tempo... Olha aí. Atualmente, ele corresponde a 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770 períodos da radiação entre a transição de 2 níveis de energia do Césio 133. Caralho, eu tô muito chocado. Eu não tenho... Peraí. Calma aí que eu tô tendo um momento aqui. O tempo, ele não é uma coisa que existe, só tem uma medição pra ver quanto vale um centésimo de segundo? Não, porque tem medição pro metro, tem medição pro quilo. Não, isso eu sei, mas pra mim Mas o tem tempo, medição pro sabe aquele segundo. lance assim? O segundo é o segundo, tipo, não O tem... tempo o segundo é o tempo que demora pra você falar Mississippi. One Mississippi to Mississippi. Não, pra mim o tempo era o tempo, tipo, não tinha... Caralho! Tem. A ciência tá muito avançada, né, cara? Coisa maravilhosa. Olha aí, e o filme não era berílio, olha só como é. Mas antigamente o tempo era medido como fração de um ano. Pera, hã? 1 sobre 31 bilhões 550... Meu Não, Deus! 1 sobre 31 milhões 556.925,9747 do ano tropical de 1900 às 12 horas de 0 de janeiro. Seria a definição do segundo. Caralho, isso é tudo muito confuso na minha cabeça. Talvez se você tá escutando aí e manje um pouco mais de ciência, A você... gente é consenso. Caralho, olha aí. Você Como falou é o filme, né? da mãe do doutor aí. Em uma versão anterior do roteiro, logo após a regeneração, o doutor ia sim ver a sua mãe,
uma questão que inclusive permanece aberta até hoje. BBC, tem gente que acha que é aquela mulher do The End of Time, isso nunca foi confirmado, todo mundo Isso acha. estava no roteiro original do The End of Time e ele foi scrapped. Já foi descartado. BBC, stop making it happen. Pelo amor Please. de Deus. O nome da Grace ia se chamar Doutora Kelly Grace. Ok, vai. Tipo Grace Kelly. Olha aí, virou Grace, falou aí, ok. E o nome do japonesinho lá ia ser Jack. Chinês? Oh, for the love of God. É Lee, caralho, lembra de Então, Bruce era Lee? Jack. Lacey. Era Jack. Era Jack. Ah, ok. Apesar de que, vamos dar um desconto pra Thaís, Madama Butterfly é uma tragédia, é uma ópera Olha. trágica, se passa no Japão. Ah, é? É. Olha aí. Então, Eu tô talvez- errada. Então, eu acho que eles basicamente pegaram, mas A equipe- it's gonna be about Asians. Jogaram todos os Manda asiáticos. ver. Pensa Chinatown. Tá Big certo. Trouble Little China. Não é na liberdade, tá? Se Dr. Who É a fosse liberdade de brasileiro, Vancouver. a gente um dia, está aqui a promessa, já prometi várias vezes, mas ainda existe, vai ter um DWRcast só falando sobre como foi a criação de Dr. Who quando ele foi feito no Brasil, Acho nessa interessante. realidade paralela. Ó, fica aí. A gente vai fazer júri só convidado, inclusive. E a gente Claro. sabe aí, fica aí um spoiler desse momento, quando ali a Globo ela foi tentar fazer um filme, um longa... Os Trapalhões na terra de Dr. Ken? Exatamente, Dr. Ken, ele foi filmado na Liberdade. Na Liberdade. Claro. A gente não lembra bem qual é o ator, porque a gente não pensou nisso ainda, mas isso existiu, tá? Tem que tá ser lá. o Takeshi, É Canon, aquele cara é que Canon. apresenta o Shoptime. Olha aí. Então será que o doutor era um... Ciro Bottini tinha que ser um Ciro doutor. Bottini? Pode ser. O dia que esse BRCast acontecer, vocês vão saber de verdade. Mas o que mais eu ia falar aí do... Não, tem várias curiosidades interessantes sobre esse filme. Por exemplo, quem também tentou o papel foi Rowan Atkinson. que a gente... Mr. Bean. Chegou a ser o nome do De- doutor. 3 anos depois ele foi o doutor em Curse of Autodeath. E ele fez o que veio depois do Magan também. Isso. E Derek Jacobi. Sim, o O mestre. Yana, Sim. né? O mestre Yana Yana, ou mestre também, da guerra agora. também foi considerado para esse papel. Tem outras coisas interessantes, por exemplo, quando a série ainda estava em negociações de venda para os Estados Unidos, uma das empresas, vou falar o nome, não sei se vocês vão se lembrar, Disney. Olha aí, não sei. Sabe? Ai, Essa não. empresa Disney, não- do menino Walt Disney. Ah, seu Walt Disney. Walt Seu Disney. Walt Disney. Não, então, a porteiro Disney, daqui. a Disney não só considerou comprar Doctor Who, como quem ia ser o diretor era ninguém menos que Steven Spielberg. Olha aí, E Steven foda. Spielberg quase dirigiu a nova versão de Doctor Who sob o selo Disney. E tem a lenda urbana do Michael Jackson também, né? Ah, não, mas essa aí Não, essa aí fica pra outro Não, dia. a lenda urbana do Michael Jackson em Doctor Who, que ele quase foi o doutor, né? Isso é, cara... Cara, Doctor Who é envolto em muitas lendas, muitas delas verdade, muitas delas não verdade. amo o Michael Jackson, mas tem limite pra tudo nessa vida, sabe? Teve um Walker, cara, que era um filmão e ele tinha um videogame também. Olha aí, tá vendo? Mas é isso, gente. Eu acho que assim, a gente cobriu vários aspectos muito importantes e muito interessantes do filme. Não, de novo, cara, esse filme, ele tem, apesar dele ser simplão, ele tem muitas coisas, tem coisas que valem a pena, Não, né, e cara? ele é uma semente que germinou e virou audiodrama, quadrinho, livro, expandiu pra caramba a história do Oitavo Doutor. É uma coisa maravilhosa de se ver, né? E isso acho que é uma das coisas mais legais de Doctor Who, né? puta Às vezes a mérito. gente não dá valor para as coisas quando elas aparecem. É. Então, por exemplo, quando eu comecei a assistir Doctor Who, eu comecei pelo Dr. do Eccleston. Sim. Eu achei bem ruim. Tem Vou ser muita muito gente que acha sincero. ruim mesmo. Depois que eu comecei a ver o do Tennant, que eu voltei pra ver, eu falei, olha só, isso aqui faz sentido. Tinha valor. Que legal que teve isso. É. Era low budget, era uma aposta no escuro, estavam trazendo uma série, não sabiam se ia dar certo. Muito parecido Tal qual com o filme, é? Sim. Ele Tem um elementos valor parecidos. dentro do contexto. Sim. Quando a gente para pensar, ele realmente tem muitos paralelos com o filme também, né? A gente tem aí o CGI zoado, que a gente zoa, mas não adianta, existe, né? Tem a cobra, Não o tem CGI, jeito, a gente E tem da a... época também. A gente tem a consciência verdade. na Stanley com o nome do doutor, que também é até mais mal feito do que a cobra de CGI da Fox ali. E vários anos a gente depois- a gente tem no momento final ali, no caso do Eccleston, um pouco antes de regenerar. No caso do filme, no final do filme, o doutor beijando a Companion. Né? Tudo bem que no filme ele beija antes, mas assim, o beijo, tipo, o beijo com Com O fireworks é o último. atrás, com musiquinha bonitinha tocando. É, então- É muito final feliz de filme americano, A gente né? tem, exatamente. A gente tem uma coisa que a gente só vai ver acontecendo na série de Doctor Who muito tempo depois, com a Martha Jones, que é o lance da a Companion não querendo ir com ele. Porque ele fala, ele libera o Shang pra ele, toma aqui um saco de ouro, pode ir embora, tá de Te boa. vira aí, beijos. Eu quero saber da menina bonitinha, pode ir embora. Vai embora. E ele chega pra ela e fala, Grace, vamos comigo, tipo, eu acabei de salvar tua vida, tal, não sei o quê,
porque isso é muito interessante, inclusive, porque ele dá a vida pra eles também. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas ele chega e fala, vem comigo. Ela fala, não, você que vem comigo. Isso é muito legal, eu tenho um nome aqui, eu sou que tenho que ir com você. Eu sou chefe da cirurgia do hospital lá. Que é um questionamento que nenhuma outra companhia fez antes. Cara, então, assim, e veio depois. Então, aí a gente pensa, mas a Rose era uma mulher forte, a Martha era uma mulher forte, a gente tem a River, não sei o quê. Mas a Grace, do jeito dela, ela... Cara, a gente tem que lembrar que isso é um filme dos anos 90. Uma companion dessas, bicho. Cara, a gente tem uma companion sendo uma mulher forte aí, coisa que a gente não via há um bom tempo, entendeu? Sim. Tipo, a gente tem a Ace ali, ela dá porrada em dada, que ela era foda, mas a gente tem várias outras companions que eram damsels in distress, entendeu? A gente tem aí a nossa cota de Susans ao longo da série. Com e certeza. A Grace não, ela era forte o suficiente de falar, não, cara, olha... eu gostei de você foi um carinha legal que eu beijei aqui, eu acho até que você é o cara ideal, mas eu não vou sair por aí com você que fica aqui, eu caralho. Eu tenho minha vida, eu tenho minha carreira, você me dá licença, tchau, foi bom, beijos. Dá mais um, inclusive. Exatamente. Então, assim, tem pontos altos fortes, né, nesse filme, cara. Eu também acho. A gente tem o lance ali da troca de corpo, o mestre tentando roubar o corpo do doutor, que foi um lance que a gente nunca tinha visto chegar tão próximo assim. A gente tem roupas de Gallifrey, né, o mestre usando roupas inspiradas, inclusive, em Deadly Assassin. Adorei bastante, assim, essa referência ao Doutor Estranho. Ou a Deadly Assassin. Ou a Deadly... na verdade, a roupa foi feita em cima das vestes de Deadly Assassin. Então, assim, cara... Lá de Gallifrey. De novo, tem... Tudo você pode olhar pra esse filme e dizer que é uma merda, e essas mesmas coisas você pode olhar e falar que são boas. E quando você para pra pensar, Doctor Who é, em sua essência, uma série que tá tendo que apostar o tempo todo. Sim. E é um tiro no escuro o tempo todo. Então, dados, né? Lá em 63, o Newman e a Verity falaram, vamos ver se dá certo. Aí trocaram o ator, vamos ver se dá certo. Aí trocaram de novo, vamos ver se dá certo. Aí acabou. Tentativa e erro, né? Aí veio esse filme, vamos ver. Veio o Eccleston, veio o Matt Smith, veio a Bill. E agora tá vindo a Jodie. E é sempre isso. É tipo, olha, vai mudar. A gente não sabe o que vai ser, mas a gente tá apostando e a gente vai fazer o melhor. E o legal é que por ter essa coisa fluida de poder ir e voltar no tempo, todas essas coisas são incorporáveis, são consertáveis, são expansíveis. Então eu acho muito legal são coerentes com a ideia da série. Até pouco tempo atrás a gente não sabia do War Doctor. Né? E isso foi encaixado e ficou perfeito, ficou orgânico, fez sentido. Fechadinho. Não, até pouco, a gente não precisa nem muito longe. O próprio filme ele fala isso. O doutor, ele só tem 13 vidas. Ele tem ali os 12 créditozinhos dele de regeneração. Acabou. Bateu o 13, acabou, não tem mais doutor. Morreu. E hoje a gente tá aí, o Capaldi é o 12, mas é o 14, né? Se a gente parar pra pensar, porque queimou um crédito com o 10º, teve o Guerreiro, então já é 2 a mais. Isso. Entendeu? O Capaldi é o primeiro do novo ciclo. Até Isso. então, a gente não sabia. Pra gente, pro universo todo, tinha um limite, né? Do Doctor Who tava fadado a ter um fim. Só que, como o Júlio bem falou, tipo, por ter viagem no tempo, por ser um sci-fi, por poder explicar do jeito que quiser, você consegue justificar uma porrada de coisa. E o limite permanece na verdade, né? Esses créditos a mais, os senhores de Gallifrey que deram. A gente não Eles sabe quanto incorporaram são, na história também. mas... E uma coisa que eu acho muito boa... É legal que eles incorporaram no canon, dentro da ficção, sem negar o anterior. Uma coisa que é da vida real. Justamente. É uma coisa da vida real, ter que trocar o ator. Sim. É uma exigência da vida real. Da longevidade da série. Da série, trocaram um ator, mas dentro da ficção eles encontraram uma justificativa. Forma, esse foda. pacote novo de regeneração também, tipo, se o doutor acabar com o 13, a série vai acabar o que dá dinheiro. Vamos dar mais 13 pra ele, vamos dar mais 26. E assim, é muito legal porque foi aquilo que a gente tava falando. A série, ela se renova, né? Ela insere elementos sem desmentir outros elementos que estavam. Tipo, em momento algum, esse limite das 13 gerações foi quebrado. Não foi quebrado. Não, ele ela só tá foi... dessas encarnações, desculpa. Não foi quebrado, tá ali. Só que são pacotes separados de 13 em 13 em 13 em 13 em 13. E a própria série já E a gente, inclusive, não sabe as regras desse pacote extra. Então. Né? Porque a gente viu a transição de um pacote pro outro. Pois é.
A gente não sabe como é daqui pra frente. Pelo a jeito Jory vira mulher. vai mudar encanamento aí. Vai Alguma coisa. Alguma vai tendência fora, vai vai saber. Diferentes. Não vai ser a água, não vai ficar pra fora, vai ficar pra dentro agora. O que tá acontecendo comigo? Não, mas isso é a prova ali que Doctor Who, e esse filme não tá fora dessa conta, ele é um rolar de dados mesmo, ele é uma grande aposta. E ele tem essa liberdade de tipo, vamos testar, deu certo? Continua. Vamos testar esse outro negócio aqui, deu certo? Não, então dá uma ré aí. Não funcionou tanto. Ou, vamos jogar aqui. Deu certo aqui? Não. Beleza, então pega isso, bota nesse outro lugar aqui, vê se dá certo. Pô, o Magan é isso, né, cara? Vamos fazer um filme, deu certo? Naquelas, né? Não, então vamos fazer assim, bota ele fazendo esses áudios aqui. Deu certo? Vai aí. E tá aí até hoje, cara. Continua, faz livro, faz quer fazer um filme, um outro filme com ele? Faz aí, deu certo? Deu, legal. Então agora faz um especial. Entendeu? Doctor Who, ele é a série mais maleável do planeta, né, cara? Pra caramba. E essa Não é só a riqueza, desse, né? Desse de todos, né, cara? E essa é a riqueza da série. Pra mim é Exatamente. isso. Então, cara, de novo, Doctor Who, o filme, merece mais amor, cara. Com certeza. E é justamente sobre esse amor, né? Esse foi um podcast mais a gente falando sobre o filme do que fazendo um review mesmo dele, né? A gente passou pelas a gente duas passou coisas. tipo, bem raso, se não foi um review a fundo do filme, mas eu acho que é legal a gente falar sobre tudo isso que envolve o filme. Não tem nem como falar só do filme. Quase- Tem que falar desses aspectos. Esse né? podcast foi quase como um esquadrão de defesa ao filme, né, Sim, cara? os defensores de Paul Magan. Porque eu acho que precisa mesmo, e eu convido todo mundo que já viu esse filme, já falou mal desse filme, agora que você ouviu esse podcast, pega aí, reassiste ele com esses olhos mais carinhosos. De peito aberto. De peito aberto. Que é nem o doutor lá na cirurgia, né? Cara, com a cânula ali, cutucando o coração pronto pra regenerar, vai lá, vai de peito Ele é aberto. aquele mesmo. seu irmão adolescente que você sabe que vai dar certo na vida. Ele tá feinho agora, mas Tá vai com o dar. cabelo ceboso, Ele tá chega meio lá. espinhento, mas vai arrumar. E é justamente Vai dar jeito. sobre esse amor e sobre esse vai dar jeito, sobre todo esse esquadrão de defesa do filme, que eu vou chamar naquele momento das notas. Dessa vez já estamos aí na contagem nova, não é mais de Hartnell Capaldi, é de Hartnell Whittaker. Então eu vou perguntar pro Júlio, qual é a sua nota aí de Hartnell Whittaker para o filme de Doctor Who de 96, o pseudo The Enemy Within aí com Paul Magan? Considerando tudo que a gente falou, pelo contexto, sabendo que é um filme que não é perfeito, ele não tinha como ser, ele é um Matt Smith velhinho, bem velhinho, recebendo um pacote com as goiabinhas pra fora. As goiabinhas. Recebendo um pacote de novas regenerações. Com a boca assim pra dentro, igual o Paul Magan usava quando ia beijar a menina, porque ele é um lord inglês, Para não pode lamber, botar a língua, não né? pode. Então sua nota é 11. 11. Ok. Justo. Ó. De novo, não Tá é bom. perfeito, não é péssimo, é uma boa Tá nota bom. pra um bom filme, né, Tá cara? bom. Thaís, você aí, de Hartnell Whittaker e o porquê para Doctor Who, filme de 1996, que se passava em 99, que se passava nos Estados Unidos, mas era filmado no Canadá, com Paul Magan. Ok! Essa foi muito boa. Eu tô aqui matutando, mas eu não consigo dar outra nota senão um Paul Magan pra esse Lembrando que é de filme. uma 14 agora. Eu sei. De uma 13, Eu perdão. sei, mas assim, mesmo assim, eu acho que é mais do que digno e mais do que justo a gente dar um Paul Magan pra esse filme. Mas qual Paul Magan do filme? Paul Magan do Night of the Doctor? Paul Magan com a roupa do Dark Eyes? Com a peruca ou com aquele lacinho tipo menudo nos peitos? Meu Deus, não se reprima, Não, né, cara? vamos botar assim, o Paul Magan no fim do filme, beijando a Grace, aquele fireworks bonito. Isso, é nesse nível. Gandalf abençoando essa nota. Porque eu acho que é isso. Apesar da gente falar aqui, defender, realmente tem pontos incríveis, tem pontos maravilhosos. O Paul Magan em si, pra mim, é o ponto mais alto do filme. Um puta sim, ator. sim. Pessoa boa, pessoa Ele é bonita, Eric iluminada. Ele é o Eric Roberts, que é nosso amigo do Twitter. Um beijo, Mas a gente não pode fechar os olhos para as falhas que ele tem. Sim. Mas, de novo, gosto muito, gosto do tom do filme. Não achei tão ruim assim. Todo mundo me falava, nossa, esse filme é uma bosta. Gente, eu cresci Pelo nos amor de anos Deus. 90. Pra mim é só mais um filme dos anos 90. Não tem nada demais. Não é um Jurassic Park, não é um Titanic, não é um Romeo e Julieta. ET. Não é um ET. ET é dos 80. Mas Não,
ET anos 80. Olha aí, Opa! 82. É isso. Cara, olha aí. É Nossa, bem eu pensava antigo. que era um pouco Bem mais antigo. Era não tão antigo. Mas, cara, ele tem todos esses méritos. E ele é a semente que germina pra coisas maiores e que fez com que a trajetória de Doctor Who fosse o que fosse. Talvez sem esse filme, será que o Davis ia conseguir fazer a série em 2005? É verdade. É um bom... Será que depois disso o Moffat ia conseguir pegar? Ia chegar em que tal hoje? Não sei. A gente não sabe. Então, o filme reavivou a ideia de ter Doctor Who novo na cabeça das pessoas. E isso é um mérito. E o fato dele ter ido bem no Reino Unido só mostra que o Reino Unido é o público certo pra isso e vamos voltar a série pra BBC, porque é só na BBC que ela dá certo. Sim. Porque se tivesse dado certo, às vezes a série não tava nas mãos da BBC hoje e não ia ter a essência britânica que tem e que é o que faz a gente amar tanto a série. Ser tão especial. Sim. Então, eu acho que é isso, cara. Quero saber de você agora, Fred Pavão, você que é grande defensor de tudo do Paul McGann, não só do filme, de todo o universo expandido Eu acho dele. que o Magan é foda, cara. E eu acho que esse filme, eu não dou uma nota tão baixa, apesar de eu achar que a nota de Paul McGann não foi muito pelo número, mas Não, sim pelo doutor. Uma homenagem. Eu dou aí, cara, eu acho que, não sei, 11 de 13 é meio muito, mas eu dou um David Tennant, cara. Eu dou um 10 de 13 pra esse filme. Legal. Porque foi o que a gente falou, ele tem lá suas... Eu não digo falhas, eu acho que assim, não existem falhas. A falha é não tentar, né? Olha aí. E esse filme... Realmente, né? E É esse a ideia filme... por trás desse filme. Exatamente, ele não é uma falha. Ele foi uma tentativa que não foi tão assertiva ali, mas ele fez muitas coisas que são válidas até hoje. Por exemplo, a gente tem o lance aí, uma faceta mais sensível do Doutor. Eu amo a série clássica, mas, cara, o primeiro Doutor que, por exemplo, a gente até se questionou na hora ali que a gente vê a primeira cena com o Paul McGann, depois que ele sai do necrotério lá do freezer, que a gente se perguntou, ele tá chorando? Tipo, você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tipo, ele não, tipo, será que ele realmente... Performance que... É mais visceral, né, cara? Tipo, normalmente o doutor ele regenera, ele fica meio desmemoriado, ele fica meio confuso, Isso. ele já toca o barco. O Magan não, ele, mesmo tendo pouco tempo de tela, ele tem esse tempo de reserva ali. Olha, eu não acho que ele esteja chorando, mas você vê que ele tá desesperado, ele olha pro céu, ele se pergunta. Então, assim, essa face mais sensível do doutor, a primeira vez que a gente vê uma regeneração sendo provocada por um erro banal da medicina, e vou além, pela Companion, que ainda não era Companion, mas assim, então assim, não foi o tempo que rachou e fez ele regenerar, não foi um raio da morte, não, foi um erro de um ser humano que não era um ser humano qualquer, era uma Companion dele. Então assim, óbvio, a gente já teve, por exemplo, a Sarah Jane foi quem engatilhou a regeneração do terceiro pro quarto, né? Mas não era ela, porque ela estava possuída pela aranha. Exatamente. Né? Então, assim, uma Companion forçar, entre grandes aspas, a regeneração do doutor era algo meio inédito. Sim. A gente tem a primeira vez que a gente vê um mestre que... A gente vê o momento do roubo de corpo ali, por exemplo. A gente vê o Caveirinha se juntando com o Tremor. Mas esse lance ali dele ter uma forma intermediária, entrar num corpo de uma pessoa. A gente vê ele apodrecendo ao longo, né? Os olhos ser diferentes. Eu vejo muito mérito nisso tudo. Eu não consigo ver isso como uma falha, como muitas pessoas veem. Eu vejo como um mérito, tipo, caralho, ele foi o único que me deu tudo isso, tipo. E, de novo, Doctor Who, ele é a série que faz coisas diferentes várias vezes, entendeu? É inovadora, né? Então assim... E enriquece, né, o canon. Caramba! Então assim, eu acho que de 1 a 13 é 10, cara. 10 é uma boa nota. E a gente vai usar os O Data dados... Rule aí deu 9,6. 9,6, então a gente tem aí O Eccleston, The Doctor Dances. Isso, o Eccleston ali mandando passinho. Everybody lives. Mandando passinho do Galifreano dentro da tarde. Tá certo. Essa é a nota para o filme de 96 aí, do Paul McGann. E quem não vai dizer que de repente ele só dançou ali porque ele dançou ali na pracinha com a Grace também. E se ele tá fazendo o passinho do Galifreano, acho que a gente pode introduzir no cânone que ele é meio humano. Meio humano. Caralho, era isso o tempo todo. Ele não tava dizendo que era meio humano. Ele tava dizendo que era meio humano. Meio humano. E o mestre entendeu errado. Caralho. Gente, quebramos o... Tá aí, a explicação é essa. Nossa, é isso, a explicação tá essa. Eu queria muito que a gente tivesse tido a explicação no momento final pra gente poder fechar o podcast, mas eu não posso fechar sem chamar a galera e todos vocês que são meio humanos nossos, que são nossos humanos, que estão aqui toda semana, vem e escuta o podcast. A gente quer saber de vocês qual a nota de vocês e o porquê
para o filme de 96 aí de Doctor Who. Se você escutou esse podcast antes e viu depois, fale qual era a sua nota antes e fala qual é a sua nota depois dessa reflexão que a gente fez aqui. Mas para isso você vai precisar aí do caminho, esse caminho que vem numa tarde grande, bonita aí, que é o e-mail do Dr. Brasil, que é o podcast@drbrasil.com.br. Temos também aí o Facebook, o diário ali de muitos anos, 500, 900, 800 anos, que aparece no filme, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o facebook.com/drbrasil. Temos também aquele pássaro ali que vem já com sotaque americano, né, cara? Cristal de berilho. Exatamente, o pássaro de berilho, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/Dr. Who Brasil. Foi pra ter um sotaque americano. Foi sim, eu tentei, Dr. Who Brasil. Sim, temos também aí a câmera que tira fotos, mostra todos os nossos momentos, a gente tira as fotos dos livros. Essa câmera que era de rolo, né, nos anos 90. É verdade que agora é uma câmera digital, que é o Instagram do Dr. Brasil, que também é @Dr. Brasil. A gente é Dr. Brasil em todas as nossas redes sociais aí. Se você segue a gente no iTunes, lembra de deixar sua estrelinha ali com a sua opinião, que isso é muito importante. Você pode aí estar fazendo um fã de Dr. Who em potencial. Isso é muito bom para aumentar. Você quer fazer um serviço aí que o filme fez também, de aumentar os fãs, você tem que ir lá e dar a sua estrelinha da É verdade. Isso está ajudando ao crescimento da série aqui no nosso país querido, esse Brasilzão. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então a gente vai deixar vocês por aqui, porém a gente não vai deixar vocês sem Pomagã por Mas muito é tempo. claro que não. Porque semana que vem, Thaís, o que a gente tem na semana que vem aí desse nosso doutor meio humano? Teremos review dos quadrinhos, da série de quadrinhos da Titan Comics, do Oitavo Doutor, das edições 1 a 5, né? Sim, que ele que é a ganhou minissérie. uma minissérie. Ele ainda não tem corrente, mas tem minissérie. Ainda não ganhou uma série corrente, mas tem sim a minissérie dele que a gente vai falar semana que vem. Exatamente, e como nada é por acaso, a gente falou do filme da semana pra poder falar do quadrinho semana que vem. Pra já daquele gancho. Olha que maravilha. Então vai aí, faça o trabalho de casa, dê essa pesquisada, a gente não bota link do download, sabe muito bem, mas você tem a internet toda pra procurar aí, ou pra comprar se você quiser esse quadrinho maravilhoso. Semana que vem a gente tá aqui falando mais de Pomagã. Ou se você estiver nos anos 90, torce pra vir o quadrinho naquele CD do UOL, pede um Isso, disquete CD emprestado do na UOL. casa do amigo. Pega no disquete. Entra na BBS, liga aquele modem que faz aquele barulho que parece que tá... Gente, dá um Google em BBS e você vai entender como era a vida antes de você nascer. Compra aquela caixa de 72 disquetes, bota todos esses quadrinhos e dá uma lida no seu 386 na sua casa. E semana Imprime na matricial e vai lendo. Tela de fósforo. Exatamente, nossa tela de fósforo vem, a gente se vê semana que vem. Então, um abraço pra você, até semana que vem. Falou! Falou, tchau, tchau. Somebody got